Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 502. Estou aqui com Bia Fiorotto. E a Bia, tudo bem? Olá, Braincasters, tudo bem? E você, Carlos A Merigo? gente não falou que ia acabar depois do 500? Mas já teve um outro depois? Tá fazendo o que aqui? Eu não sei Não também. cumpre as promessas desse Você programa? que manda a gente vir pra cá E aí como a coisa Você acontece? prometeu nessa mesa, quer dizer, não nessa Aqui mesa, que é. a mesa mudou, mas nesse cenário. Não. Mudou a mesa, é? Não mudou a mesa, é essa Não, é a mesa? mesma mesa. Não mudou? Gente, Mudou a uma mesa? mesa é uma mesa bem. mudou. O pessoal Olivia do estúdio tá concordou. falando que bem não. berrante pra vocês, Não, né? não mudou a mesa. Não mudou a mesa. Cris Dias, e aí, Cris? Boa noite, internet, boa noite, Brasil. E de volta aqui no Braincast, Henrique Sampaio. E aí, Henrique? Olá, muito obrigado pelo convite. Eu adoro Muito bem. estar aqui com vocês. Henrique, toda vez que você vem aqui Gosta no do tom de Braincast... sinceridade. Não, é pra lançar novos projetos. Ele, Boa, sabe, verdade. É a nova música O que você tá trabalho. fazendo? Exatamente. O que você tá fazendo aí, lançando um novo filme, né? Como é que é? Tipo, atualizações, né? Isso. Aí, Updates. aí o Rick vem aqui contar o lançamento, né? O estúdio convoca Certo tá ele. e a gente faz o programa pro Rick contar as suas novidades, como foi trabalhar com o diretor. Isso, com- Isso. Bastidores. É Isso aí, aquela bastidores. coisa que a gente fala no grupo, besta, é a gente que não faz. Isso, exatamente. Muito bem, ó, estamos aqui para falar do nascimento da internet no Brasil, que temos Rick Sampaio aqui, o nosso especialista, estudou longamente, Investigou a fundo. a fundo. Nos últimos 1 ano e meio, né? O possível nos últimos 1 ano e meio. Tenho certeza que tem pessoas muito mais especialistas. Muito mais do que nós Mas- aqui. Nós nem- sim, mas, No podcast mas é vamos assim lá. que funciona. Isso aí. Por quê? Tá saindo a segunda, já tá saindo não, já saiu a segunda temporada do Primeiro Contato. Pode fazer a piada. Eu Ah. preciso, Vai. né? É o segundo contato? É. Ou é É uma piada que eu tô ouvindo É isso. desde antes de produzir É essa isso. temporada. Mas eu tô aceitando. Tá aceitando. É uma boa É piada. uma o... boa Tivesse piada. pensado isso na primeira temporada. Vocês... Muito bem, você pode ouvir já a segunda temporada do Primeiro Contato em primeirocontato.b9.com.br ou no seu aplicativo preferido de podcasts, procura aí. Quantos episódios já foram pro ar, Rick? No dia de gravação, um episódio, mas amanhã, em relação Dois. a hoje, 2 Muito bem. A gente gravou aqui, antes de eu chamar o momento mais antes, eu quero lembrar que a gente gravou o Braincast 416. Foi pro ar no dia 22 de julho de 2021, que se chamava assim, Primeiro Contato, como o computador pessoal entrou em nossas vidas, né? Onde a gente justamente aproveitou aí a deixa da primeira temporada do Primeiro Contato. Se você não ouviu, vai lá, escute tudo, pra falar como que a gente botou o computador dentro de casa. É verdade. Como mudou. Um episódio bem cringe, dá pra dizer. assim. Bem, E hoje Era a gente lembrando lá, no meu tempo, No meu colocava tempo um era disquete. assim, isso, exatamente. E hoje prometemos repetir Exatamente. essa Vamos sensação. repetir a nostalgia Isso. do primeiro programa. Então, agora, assim como é a segunda temporada do Primeiro Contato, a primeira foi quando a gente levou o computador para dentro de casa e agora quando a gente plugou a internet, né? Botou o fiozinho lá no modem, fez o barulhinho. Faz o barulhinho aí, Cris. Olha, o da Bia foi bom, hein? Da Da Bia Bia foi ganhou, perfeito. melhor. Esse tic, E tic, pelo tic. barulhinho você já sabia se ia conectar bem ou não, né? Então, na virada do parão, não, é quando você... Ô, foi, vamos, né? É isso. Ai, meu Deus. E quando... Não, rapidinho. O pai pegava o telefone e tava aquele negócio... Nossa senhora. O que você está fazendo até a essa hora? Já desconectei. Não, e Nada pior é acontecendo. quando faziam isso no meio do download, né? Você tava Isso, baixando a isso. música nova da Madonna Não, lá, mas- 2 horas depois, finalzinho alguém pegava Baixando um o telefone. Tá baixando JPEG Ray de of 43 KB e caía. Falando, A não, imagem que vou ia começar tudo de em novo. quadrantes, né? Descendo assim. É isso. Muito bem, vamos contar essas histórias e muitas outras? Muitas outras. Mas antes, Mas antes... ó, siga @BraincastPod nas redes sociais, Siga. tá bom? É. Instagram, TikTok, Quai, Twitter. É muito engraçado que a gente tá no quarto. Tá no Quai, tá no Quai. Quai, gente, Tá eu no nem Quai. lembrava da É tudo, existência. estamos em todo lugar. Se Não sair... é patrocinador não, né? Não. Ai, já Ou, pensou? mas se o Quai quiser, liga aí. Que Mas nós ninguém, estamos lá. ninguém é contra. Ah, Estamos em todas, segue a gente, lá tem, além de você não perder, né, as novidades, Exato. você tem Qual é a Boa,
tudo lá arrumadinho no Instagram pra Pra você ver se não a perder galera as dicas. para de... Qual foi o colher boa? Nunca vai parar. Nunca vai Não, parar. não, mas deixa eu falar. Acho que depois do Instagram deu uma diminuída. Eu senti que diminuiu, É. mas nunca vai parar. E as pessoas também nunca vão parar de perguntar pra Ana o que foi que eu falei e perguntar pra mim o que foi que a Ana falou. Isso aí. Mas, tá lá. mas aí também não tem E graça, além né? disso, tem isso os Brain Corts, que são os melhores momentos. Ou não, né? A gente que escolhe os São os momentos melhores. pode não São Para. momentos. São Para, momentos. são Com não, certeza. melhores? Com certeza Ô, são momentos. gente, São momentos. Levanta o astral, pessoal, tá vendo? Então, Por favor. quem segue a gente... Ah, tem YouTube Shorts também. Também. Tá? Até 1 minuto. Até 1 minuto. Tem. Bom, E Só tem pro aqui- Shorts tem que ser até 1 minuto. É porque horrível. todo o resto é mais. Sim, mas tem. os Shorts... Agora, esse episódio, se você que tá ouvindo, quer ver, fala assim, não, tá faltando alguma coisa. Quero o quê? Imagens. você quer pôr na sua TV? Isso. É isso aí. Espelhar na TV. Eu tenho visto isso. O Cris muito bem lembrado, porque senão eu ia esquecer completamente que a gente tá aqui, tem vídeo, eu tô apontando pra câmera e eu esqueço. São tantos anos gravando áudio que eu esqueço que tem vídeo. Que é, você pode assistir a gente, youtube.com/b9, vai estar lá todos os episódios do Braincast. Quando a gente grava em vídeo, tem vídeo. Quando não tem vídeo, não tem vídeo. Quando a gente não grava em vídeo, quer dizer, quando tá remotinho, né? Mas ainda assim tem Ah, uns você cortes viu em essa vídeo. semana? Das pessoas Não, em não só casa, cortes, essa- parecendo que tá no Globo News, sabe? Dando entrevista com foninho. Esse último saiu, o mesmo remoto, em vídeo lá com os quadradinhos das pessoas. Olha aí. É isso. Agora é Pra o dar pra ano você. do videocast no Brasil. A gente que inaugurou. A gente inaugurou. Começamos O pessoal agora. tava com a tendência, mas a gente que se fez explodir. Exatamente. assim, Validou, né? validou. Então você segue a gente lá, você pode assistir, comentar. E o que eu ia dizer é que tem rolado isso. A pessoa botou lá o Braincast na TV, aí tira foto com as pernas pra cima, ou sei lá, arrumando Gente, a casa. tem que cobrar por foto de pé na internet, hein? Não Isso dê aí, bobeira. isso Não poste aí. de graça. Então, todas essas redes você pode acompanhar a gente. É tá? isso. É Siga. isso. E também, torne-se assinante, né, do Braincast. Sim. Lá onde? A URL é a isso seguinte: b9.com.br/cine. Você assina o Braincast, além de fazer parte da nossa Braincasteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado no Telegram. Quando o Telegram tá no ar, quando não tá, a culpa não é nossa. A gente tem que ver. É, Isso. vai viver a vida lá fora. Vai viver a vida, mas agora está nesse momento está ativo, está no ar. E você também recebe conteúdo, o Braincast secreto. Que a gente não grava faz tempo, é verdade. É verdade. Mas vamos gravar amanhã, certo? Vamos Bia? gravar amanhã, acabei de descobrir. E também tem a parte de. Toda vez que eu venho gravar, a gente faz um conteúdinho extra. Hoje eu gravei um vídeo mostrando o estúdio. Olha aí. E tá que eu no cheguei, grupo, tá no cheguei mais Telegram. cedo, né? Fiquei ali, postei foto, postei a parede do Kobe Bryant que tem aqui. A Bia valoriza a Brinquesteria. É isso que eu faço. E Tá muito é sempre legal, sempre divertido. E a gente conversa. Chegou gente nova esses últimos tempos que eu tava falando hoje. A gente já falou antes, mas é sempre bom reforçar que a Brinquesteria, de forma orgânica, né? Um grupão de amigos. É um grupão de amigos lá. Eles criaram um método que toda vez que entra alguém... Isso. Tem, parece um robô, mas não é uma pessoa de verdade. Manda um questionário pra pessoa que entrou, responda aqui o censo da Brinquesteria com várias perguntas. Então ela se auto-organiza maravilhosamente. Perguntas que nem o IBGE imaginou um dia se quer fazer, a gente faz lá na Brinquesteria. Muito bem. E um asterisco embaixo, não nos responsabilizamos por Nada, quaisquer informações nada. cedidas. Se o Xandão na Brinquesteria. tirar do ar a Brinquesteria... Não. Só o nome que é um pouco difícil, né? Brinquesteria? Brinquesteria, gente. Ué, Que isso, tapioqueria, brigaderia, Padaria, donateria, Boleria, doceria, boleria. Porra, boleria eu já vi umas três. paleteria, É, Mas todos esses são bem mais iogurteria, fáceis. Brain, é brain ou é brain? Brinquesteria. Tá. de Braincast. Sorveteria. A pessoa já vai escrever Braincast. Quando, sabe, É que já misturam um termo em português com inglês, mas mas, essa, tá, essa dá é pra pegar, maravilha. dá pra pegar. Quando a gente criou a Brinquesteria, tava na moda das paleterias. É. Nossa, faz Aí- tempo então, hein? Faz. E qual que nome a gente vai dar? 2017. Brinquesteria Gourmet. Que é gourmet ainda, não é só qualquer uma. É gourmet, Van Gogh, é Personalité, isso. orgânica, vegana. Tem aquelas Ela luzinhas. De pequeno produtor. Aquelas luzinhas gourmet também de padaria chique na Freehand, brinquesteria. free. Não tem lá, mas as pessoas podem imaginar Podem todas as vezes imaginar. que elas... Na sua mente, tem É tudo. isso. Muito bem. Vamos pra pauta? Vamos? Vamos pra pauta, senão vai começar o comentário. É, justo. Não começa o programa, Ai, 30 gente, minutos de papo. Tem um Obrigado, botãozinho Cris. no seu agregador que Era avança justamente 10 isso que eu ia falar. segundos. 20 minutos de papo É, furado. vai Dá um começa. choque nos participantes. assim. Boa. Aí, Vamos se comprar você, o superchat, R$500, Aí você tem Isso, aí direito. pode, aí pode. Se não pagar, não. Choque numérico. Muito bem, pauta. Olha só,
Rick, você... Agora você fala aí. Você fala aí horas que a gente vai Rick, ficar te ouvindo. Não, conta aí. eu quero, antes da gente entrar de fato aqui na pauta do Primeiro Contato, segunda temporada, queria que você começasse contando, primeiro, brevemente, um recap da primeira temporada. Previously. Primeiro contato. Primeiro Contato. First contact. First contact. É isso que você queria, tá? E contar por que você resolveu, além do sucesso, né? Estonteante, estrumbante milhares da de fama, milhares, dinheiro, milhões de pessoas. iates. Exatamente. Quando a gente assinou o contrato, porque sabe que o Primeiro Contato está no B9, né? Na Rede B9 de podcast. Temos um contrato. Temos um contrato. Quando a gente assinou... Primeiro contrato. Perfeito. Tava óbvio, eu não sei nem o que vocês riram. Podcast jurídico. Quando a gente assinou o primeiro contrato, tava lá que a gente era dono da alma de Rick Sampaio e em caso de segunda temporada, nós tínhamos a preferência. Isso. Então é assim que tá agora. E nós Exatamente. somos direitos da propriedade intelectual. Se for o novo Harry Potter, a gente vai explorar o Rick. Mas você foi usar justo Harry Potter como coisa. É, pega Para meio a mal. nova franquia de Nova sucesso. franquia, É a gente vai isso. botar o Rick fantasiado no nosso parque de diversões. É, as pessoas vão fazer cosplay do Rick. Totalmente. É isso, elas vão andar com Cosplay de um PC. Deu vestido com PC, assim, dos anos 90. Não, o CD Isso da aí. Bjork na mão. O CD da sabe? O bonezinho Boa. que às vezes você usa, umas jaquetinhas. Eu queria o fazer uma brinco. fantasia O bonezinho daquele do Sonic. Kick Sound Blaster É. 16, sabe? Que ficava amarelado. Você queria fazer uma Tem fantasia? caixa de som. Você tem que Caixa pôr de som. isso e pôr na frente aquele... o celular vai tocar. Isso. Pôr na frente o protetor de tela, que é pra não ficar muito clara. Ah, é verdade. Você botava... Que é a pior coisa que já aconteceu comigo, né? Você fica mexendo injuriado no computador porque minha mãe não deixava a Aquele gente treco. tirar. Ah, porque faz mal pra Faz mal. Faz pra mal vista. pras vistas, Lógico, né? Né, na época não tinha aquele óculos com aquele filtro azul. Não, E capinha de monitor, vocês tinham? Que era pra o não tamanho pegar de... poeira, né? Do tamanho Não, do de carro. tudo, né? Do monitor, do teclado, teclado. Nossa. até eu acho que até mouse entrava Ah, não, nessa. para, galera. Nós A era só primeira um paninho. vez Não, brincadeira. que eu mexi no computador... Quem teve um computador na minha casa foi meu irmão, né? Primeiro. E aí ele dava... O irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho. Você ficava, pô, porque ele tem... né? Não, é porque era da casa, não Ah, tinha da uma coisa do computador, mas ficava no quarto dele porque era mais dele. E aí eu lembro que a primeira vez que eu tava mexendo no computador, eu acho que foi a minha mãe que ela falou: "E aí, Bia Gates?" Só nos computers. Primeira vez que eu ouvi isso assim. E aí eu olhei pra minha mãe, eu era muito pequena, e aí eu não entendi. Eu fiz: "Você me chamou do quê?" Sabe? Aí ela, Bia Gates. Bom. Deixa Sabe, pra tipo, lá, não me né? explicou. E aí eu falei, tá bom. Mas era isso, entrando muito no site da Barbie, né? Jogosparameninas.com.br. Aqueles sites todos rosas. Fazia, olha, todos os joguinhos de flash, joguei com tudo amarelado, tudo não sei o quê. Ou seja, E aí- foi em anos 2000 já. Isso já foi anos 2000. Eu sou, para o ouvinte incauto, sou de 94. Então, a gente já tá pensando aí que eu já era 2001, 2002 quando eu fazia isso. E o único pedido do meu irmão, ele olhava pra mim e ele falava: "Só não pode baixar nada, tá? Porque você nunca sabe o que pode vir com Ah, era questão do vírus. Uau! Cara, eu achava. Eu navegava. Eu era uma internauta, né? Ficava ali navegando na web. Eu ficava sempre nervosa porque eu não sabia direito o que era baixar. Porque ele só falou isso pra mim sem me explicar o que significava baixar alguma coisa. Então, às vezes eu Aí clicava. caía as coisas tipo, no chão, você falava, não vou não pegar. pode abaixar. Você hoje não- tá humorista, hein? Você não tinha um McAfee instalado? Eu não sei, tem que perguntar pra ele. Mas o que eu lembro de Trial, sentir né? é tipo Lógico. assim. Vou clicar lá no site da Barbie pra clicar no joguinho. Aí abri o joguinho e a minha mãe também tinha esse negócio. Ela falava: "Isso aí, você baixou? Baixou?" E aí eu não sei, eu tava me divertindo e agora tá todo mundo chateado. Enfim, era essa alegria. Barbie. Esse show de ansiedade. Muito E eu também bem. lembro de... A minha mãe me deixava sentar no colo dela pra digitar quando ela escrevia RS num e-mail. Porque eu gostava de escrever RS. Mas fico feliz que ela já não era do kkkk. Não, minha existia, mãe... né? Não existia. Não, acho que talvez existia. KKK? Não, é É mais- invenção é recente, depois. é lógico. É recente. É não recente, sei, não é. mas... Na minha época era só É da época
no MSN Messenger, eu acho. É. Ai, você usou o nome inteiro do MSN, MS. amigo. É que muito chique. elegante, né? O nome MS. sobrenome. Começa aí com essa linha do Vamos, tempo vamos. das duas Vamos lá. temporadas aí para Tá. as pessoas entenderem. Primeira temporada, na verdade, ela surge quando eu começo a pensar que a gente tinha uma lacuna na história da Abrasoft, especificamente. Eu pensava muito na Abrasoft, que era a maior distribuidora de games e multimídia, né? Tipo, E traduzia os CD-ROMs, jogos, né? Que era multimídia. uma grande verdade. novidade. Traduzia jogos, ela localizava, adaptava pro Brasil, assim, ela trouxe muita coisa pro Brasil. E tinha uma lacuna nessa história, sabe? Tipo, a gente sempre via a história, sei lá, da Electronic Arts, sabe, das empresas americanas, inglesas, japonesas, mas e a nossa história? Ok que a gente não é um grande produtor e fabricante, né, de tecnologia, tudo mais, mas a gente tinha a nossa história, mesmo enquanto consumidor. Então eu comecei a pesquisar partindo daí. E isso começou a abrir ali um leque de, sabe, tipo, de outras coisas que iam puxando essa história, né? Então, a história dos computadores no Brasil, como que chega e o fato de que a gente teve computadores fabricados no Brasil. Então, isso faz parte dessa história. Então, começo a pesquisar tudo isso, né? Assim, essa indústria que surge num contexto de crise, num contexto de reserva de mercado. Então, era uma economia fechada. E eram tudo meio que pensado para se produzir aqui no Brasil mesmo, para valorizar a produção nacional. Só que isso no meio de uma crise econômica terrível, de crises políticas, sabe? Eventualmente Collor vai lá e abre esse mercado. Então a gente deixa de ter uma indústria nacional e começa a ter todo um mercado de fora que... Aliás, as empresas de fora começam a invadir o nosso mercado, né? Então, basicamente, sepultando ali o que existia dessa indústria brasileira. Enfim, assim, eu descobri toda uma história muito fascinante e essa temporada ela vai contando essa história a partir do ponto de vista especialmente dessas publishers, né, dos funcionários dessas publishers, então pessoas que faziam esses corres, iam para os Estados Unidos, fechavam contratos, e dos bastidores, das tretas, eventualmente também de pessoas que trabalhavam com as revistas, que também foram um vetor muito grande, né, disseminação dessa cultura de informática, né, então as revistas... Super Game Power? Não, Ação Games? Super Game Power era de videogame, de console, né? Então as revistas que vinham com CD-ROM, né? Ah, revista do CD-ROM, Revista claro! do CD-ROM. Eu ia na banca lá contando revista o com- dinheirinho pra comprar. Revista com lista de site pra você Pra visitar. acessar. Sim, não. Cara, tem Instalar e aprender a usar o programa. muitos jogos, e até não só jogos, mas softwares que eu, na minha visão, eu joguei completamente. Era só Era demo. só Você jogou 15 minutos, era isso. Não, joguei, claro, finalizei. Nossa, no final, chorei muito. Não, e essas histórias todas, é maravilhoso, assim. Inclusive as tretas das publishers com essas revistas, porque ligavam nas publishers falando assim, olha, vocês lançaram aqui uma revista que só tem 15 minutos do jogo dela. Não, a gente não lançou nada, isso aí é a editora que lançou. Então, todas essas histórias de bastidores, o fato de a Abrasoft empregou um menino de 12 anos pra dar suporte técnico e que tinha aqui pra Fenasoft, e a Fenasoft impediu a entrada desse menino porque... Aliás, da Abrasoft, porque tinha esse menino que tava, digamos, e seria supostamente irregular. Mas daí o menino aparece no Fantástico como o maior especialista de games de computador. E daí a Fenasoft abre uma exceção. Cara, umas histórias absurdas, assim, muito anos 90 Esse Brasil, menino era sabe? Murilo Gun. É o Murilo Gun, né? Não, Não tem um outro que não, era o Murilo ele? Gun, ele era basicamente... Não tem um outro que era ele, é uma boa É frase, né? basicamente esse menino, a versão internet. Porque ele fez um website em 97 que concorreu como o melhor site, ele junto com o Gilberto Gil. No Invest. E o site... Mas é minha homepage, cria meu Tipo website, isso. né? Não, e o site era assim, né, ele mostrando o site lá pras reportagens, né? Olha esse menino, tá Não, amigo, concorrendo. esse com menino é melhor- outro cara. Não, é o Murilo Gun. E ele mostrando lá, não, porque meu site, eu me dediquei muito tempo, não sei o quê. E daí o repórter filmando e tudo mais lá, e mostrando assim, tipo, maiores de 18, sabe? Tipo, mulheres peladas. peladas, E ele falou assim, e a sessão mais popular é esse das mulheres. E o repórter de boa, sabe? Normal. É, assim, muito Brasil anos isso, 90 era é isso, exatamente era isso. Exatamente. Mas enfim, esse Murilo Gun não tá na temporada 1. Tá. Ele é mencionado na temporada 2. E é isso, assim, tipo, você tem toda essa história dessas publishers, do mundo físico, digamos, da informática, porque era revista, CD-ROM, disquete, né? Essas coisas da fisicalidade.
e que meio que morre por conta da internet, né? Tipo, a temporada acaba justamente quando você tem ali a internet chegando na casa das pessoas, consumindo o tempo delas e elas parando basicamente de comprar CD-ROMs, ou diminuindo muito, né? E também aumentando a pirataria, porque elas baixavam as coisas da internet, então isso começou a prejudicar o negócio dessas empresas, e você meio que tem um fim ali, um fim de uma era, né? E que basicamente tem a internet como esse ponto de virada. Mas aí que isso leva alguns anos, né, depois, porque eu lembro que por mais que tivesse internet já, primeiro que era um acesso bastante precário, né? Você conseguir velocidade, baixar qualquer coisa, era algo complicado. Eu lembro da primeira vez que eu tinha um computador, né? Como eu contei no primeiro episódio sobre o primeiro contato da primeira temporada, que foi o Braincast 416. Que era isso, só acessava CD-ROM, que comprava na banca, ou vinha em revista, ou que tinha no computador, era o máximo que você fazia. E aí quando você liga a internet, é como você tem um robô adormecido, você ligou a internet, ele desperta pra todo mundo. Eu lembro que eu acessei primeiro as BBS, né? É isso? BBS nos BBS. anos 90, sim. Isso, que 80 ou 90, né? BBS, eu era anos 90. E eu, não, só vou testar, só vou ver como funciona. O máximo que você fazia era, sei lá, você via gente falando alguma coisa, você já achava... Era um fórum de fórum, mensagem. isso aí. Uma pré-internet de DOS, assim, De né? DOS. Com uma tela bem... Mas você via uma mensagem chegando e você falava com alguém, era uma coisa meio, caramba, tem Sim. alguém respondendo. Era meio fascinante. Fascinante, era um lance mágico. Eu lembro que nessa brincadeira de ficar testando e brincando, não, só vou ver um pouquinho aqui, tá, vou mandar uma mensagem e caía, e tô conectado de novo. Eu nunca me esqueço da primeira conta de telefone que chegou depois desse momento que eu descobri. É que você usava durante a semana, você Durante a não semana, esperava não sabia. da meia-noite pra virar um único Exato, pulso. aí depois que eu virei esse cara, depois da meia-noite é um pulso. Aí era todo dia, meia-noite em ponto. E que acabava dando à internet uma cara meio de coisa escondida, Coisa escondida, né? né? Só depois da meia-noite. Porque assim, já tinha um lance de eu posso acessar pornografia, tá todo mundo dormindo. Vou fazer isso, lógico. sabe? É lógico. Tá aí. Internet tá aí pra isso. Mas enfim, aí eu lembro que, mesmo com a internet, aí comecei com BBS, Netscape, né? Aí a primeira coisa, até contei isso em outros Braincasts. Primeiro, o que eu faço quando eu abri o Netscape pela primeira vez? Não sei. Globo.com.br, porque é óbvio, né? NASA.com, Museu do Louvre.com. Esse tipo de coisa. Mas eu lembro que mesmo com já a internet em casa, eu ainda passei muito tempo como você falou, na fisicalidade, né? Vou comprar um CD, eu vou comprar um jogo, porque baixar coisas, né? Não é que nem hoje, né? Você baixa trocentos gigas em questão de minutos. Não, é impossível baixar um jogo que sei lá, tinha 200 mega, 180 Um jogo, uma mega. imagem. Uma imagem. Um nada, né? Então isso é um processo que levou alguns anos, né? Foi mais rápido do que Sim. tá na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, levou um bom tempo, né? Mas ao mesmo tempo, você também tinha toda uma questão da pirataria que foi facilitada por conta da internet. Verdade. E que acabou quebrando essas empresas, né? E ao mesmo tempo também, a gente tá falando de 2000, né? 2001 ali, as empresas de fora chegando no Brasil, então a Electronic Arts vinha pro Brasil, a Ubisoft se instalou no Brasil em 98. E essas empresas começaram a falar, gente, eu resolvo aqui a minha distribuição sozinho, beijos. Então a Abrasoft, outras empresas, mesmo essas as publishers, sim. né? Aliás, as editoras de revistas, elas acabam E eram representantes dessas empresas. Eram representantes dessas empresas. Então elas acabam perdendo o mercado totalmente e meio que deixam de existir, sabe? Então, por isso que a história meio que encerra aí, por essa questão da pirataria, que é impulsionada pela internet e pela chegada dessas empresas, que é basicamente também o que acontece no começo dos anos 90, quando o Brasil abre esse mercado e você tinha lá toda a produção de computadores aqui no Brasil, por exemplo, da Itautec, né? Que é Eu fui numa excursão escolar à Itautec. Olha só, Pra ver a como fabricante é que de computadores monta brasileiros. um computador. Uma loucura. Você tinha todo um cenário de indústria nacional de computadores. E daí, quando chegam as empresas de fora, Microsoft, IBM, HP, não sei o quê, matou. Não tem condições. A gente não tinha condições de manter a nossa indústria muito incipiente, sabe, dando os primeiros passos, concorrendo com quem já estava lá na frente, né? Por isso que a reserva de
mercado existiu e tentou contornar isso. Uma coisa mais ou menos parecida acontece justamente com a Abrasoft e essas outras empresas, que não tinham condições, né, de competir com a Electronic Arts, que era justamente a origem do negócio delas, né? Mas é engraçado que a história da CD Projekt Red lá da Polônia é bem parecida com a da Abrasoft. É bem parecido. Temos que traduzir, quanta pirataria lá. Mas talvez por perfil de liderança, quando aconteceu exatamente a mesma coisa lá, eles falaram, então vamos fazer nossos próprios jogos. Demorou, sei lá, décadas até que tá aí Witcher e acho que Cyberpunk, esse grande sucesso. Mas enfim, Injustiçado. E a Abrasoft... Não, então vou fechar, porque aí tudo bem, Brasil. Mas eles tentaram, a Abrasoft tentou fazer jogo brasileiro. Jogo do Big Brother, jogo do No Limite, jogo do Sandy Júnior, jogo de todas as licenças da Globo. Sandy Júnior. 2 ou 3 jogos eles fizeram do Sandy Júnior. Nossa, você tirou do arquivo que tava empoeirado aqui, jogo do Sandy Júnior. Teve até o jogo da novela dos vampiros lá, Beijo do Vampiro. Mas chamava Vampiromania o nome do jogo. Vampiromania era o nome do... Coincidentemente, Rick, no Bilheteria da semana passada, eu contei que eu estou reassistindo Beijo do Vampiro no Globoplay. Mas eu acho que é inferior a Vamp, não é? É do mesmo autor, do Antônio Calmon, mas é tipo assim, Vamp, mas agora tem computador. É isso. Parece tipo nível Mutantes da Record, né? Então, é melhor do que nível Mutantes, porque eles não são muito afeitos a ficar usando efeitos o tempo inteiro. Mas o que me lembrou dessa história é Vampiromania era o site que o Zeca, que é o Kaique Brito, acessava. Porque ele era aficionado por vampiros, e aí ele queria saber tudo sobre vampiros. Tá ele explicado acessava... o nome, eu nunca soube. Você explicou pra mim o nome de um jogo brasileiro. E na época, esse site existiu, ele era lá do ambienteglobo.com, né? Pra você entrar. E é muito bom, porque o computador na novela, ele funciona de um jeito que ele não... Sabe tipo FBI de série? Então, o computador da novela, ele não funciona de um jeito normal. Então, tem um certo momento em que o Zeca tá começando a desconfiar de que ele pode ser um menino vampiro. E aí, menino vampiro é o termo correto utilizado na novela. Carreira de Kaique Brito. Porque aí, talvez eu não seja isso que dizem que eu sou. Ele ouve o pai dele está fazendo negócios com um cara chamado não sei o quê, Pivomar. E aí ele fica encafifado, Pivomar. E aí ele entra no vampiromania.com.br e ele bota na busca Pivomar. E aí aparece uma animação, assim, Pivomar, em letras brancas num fundo preto. Aí tudo se embaralha, as letras ficam pontiagudas, desce uma animação de sangue, assim, sabe? Aparece, tudo se embaralha, aparece vampiro. E aí descendo sangue. Era um anagrama. Aí ele liga pro amiguinho dele. Nossa, gente, genial. Olha que solução maravilhosa de narrativa. Pivomar é o vampiro, que de fato era o vampiro Boris. Eu acessei aqui vampiromania.com.br e cai no site da Globo. Porque eles ainda devem... Né? Não, e sabe o que eu acho muito fascinante? A Globo, ela entrou muito na onda, assim, tipo, de internet, computador. Desde a Explode Coração, da Glória Pérez, que tinha uma narrativa de web namoro. Isso, web namoro. E introduziu, assim, tipo, eu vi cenas, até durante a minha pesquisa, da primeira e segunda temporada mesmo, de cenas, assim, tipo, de personagens falando sobre compra online, sabe? Em 1994. Então, tipo, foi uma novela que introduziu alguns conceitos que, assim, na verdade... considerando a mesma história assim, das redes no Brasil, antes da internet, o videotexto, ele introduziu esse conceito no Brasil, né? Tipo, de compra online, de acessar serviços online pela TV de casa, sabe? Tipo, era uma pré-internet que existiu no Brasil e que, então, já trazia um pouco dessas coisas. Mas a Globo, ela ajudou a popularizar essa ideia, mesmo a ideia de internet. Foi um momento ali que... É uma coisa que você usa em casa, né? Chega na casa das pessoas, né? O computador não é só do trabalho. Lugares onde grandes computadores, né? Sim. Não é à toa que... Você usa em casa. A partir de 95, é um momento ali de virada, assim, o computador se torna um item obrigatório. Então, todo mundo
mundo queria botar um computador dentro de casa. É aquela coisa, na minha pesquisa é muito engraçado, que eu faço uma timeline, assim, de todos os acontecimentos, vou colocando... Como que você faz, Rick? O processo, Miro. você põe... O Miro é O maravilhoso. Rick já compartilhou essas imagens e falou, cara, olha isso. Aquelas imagens Tudo de post-it do Miro, planejamento, tipo assim, isso. ó. Linhas vermelhas. É uma loucura. É isso, faz o mapa, né? Bem com de- linha. Jornalista, amore! É muito profissional isso aí. É uma coisa meio... eu acho que tem até um meme de um cara meio doido, assim, explicando de uma série, não é? Do The Office. It's Always Sunny em Philadelphia. Exato. É meio isso. E daí, tipo, o ano de 95, assim, é o ano que mais tá entuchado de coisas. Porque, assim, lançamento da internet, daí a Globo, sabe, saindo um monte de coisa na Globo sobre computador. Em 98, Malhação vira, tipo, malhação.com, assim, tipo, o nome da novela tipo, eles fizeram uma versão online, assim, e era ao vivo, porque daí, tipo, tinha um momento da novela em que eles iam entrar no chat pra conversar com os telespectadores, Caramba. no caso, internautas, né? Lógico, e assim, sempre. a Globo, ela investiu muito nessa coisa de tecnologia, né? De entrar, de querer falar essa linguagem, se modernizar. Jovem, né? Jovem, O né? bar da Malhação era os Gigabyte. Os gigabytes, é verdade. Ao mesmo tempo, perdeu o bonde de conteúdo online, né? De tipo, o que hoje é G1, G-Show e tal. Assim, chegou atrasadíssimo. Inclusive, a onda UOL, BOL. Nossa, Perdeu, bom. não. Aí tinha o Globo Esporte, era a grande divisão de conteúdo online da Globo, que começou lá, sei lá, Copa de 98. Mas demorou por problemas internos. Pra engrenar, por né? feudos na Globo e tal. Era tudo muito dividido. Mas no entretenimento era isso. Não, tá aqui, histórias, Internet tá aí. abraçamos, e o amigo internauta do futebol. As receitas da Ana Maria Braga iam pro site, que eu lembro que essa coisa do computador da casa, né? Eu vi a minha mãe entrando no site pra ver qual foi a receita e resumo de novela. Tinha Resumo de novela. Mas Rick, você chega nessa segunda temporada pra explicar o nascimento da internet ainda no período da ditadura, né? Sim. Cara, eu Cabeludo, tá? virei o meme do Leonardo DiCaprio apontando pra tela, quando eu vi o trailer, que ele começa assim: era uma empresa estatal que inventou a internet. Projeto Ciranda! É isso. Porque segundo o meu assessor pessoal, Iago Vinícius, no episódio 416 eu citei que eu acessei a Projeto Ciranda. Sério? Que meu Caramba, pai era que funcionário raro. da Embratel. Olha só. E ele comprou financiado, um CP500 e tal. O que é o Projeto Ciranda? Projeto Ciranda é isso, era era o BBS que você falou. Então, assim, ele não era internet porque ele não se conectava a outras nets, né? Mas também não era BBS, tecnicamente. Isso. Ele era um... Ele tinha um protocolo próprio, que era tipo, o protocolo ISO-OSI, que era, na verdade, a linha oficial que estava sendo impulsionada pela ONU, né, pela Agência de Telecomunicações da ONU, assim, que viria a ser uma internet, na verdade, no mundo. E daí, de repente, os Estados Unidos vai lá e fala assim, não, a gente tá fazendo um outro negócio aqui, e daí o imperialismo norte-americano dá conta de levar isso pro resto do mundo e conectar todas as universidades, enfim, poder, assim, né? Uma coisa meio soft power, mas também porque era muito melhor, assim. O protocolo, né, o TCP/IP, que é o que dá nome de internet, né? O IP é de Internet Protocol. Era muito melhor, era muito mais ágil, muito mais... era menos burocrático, né? Do que o ISO-OSI, que era justamente o Projeto Ciranda, o videotexto. É um baita nome, né? ISO-OSI. E é muito bom. Mas a experiência de uso era essa que você descreveu do BBS. Era uma grande caixa postal, e aí você tinha lugares para você ver, encontrar outras pessoas, meio Mirk, assim, canais do Mirk, sei lá, livros, sei lá, futebol. Sim. E aí você ficava trocando mensagens, só que ao contrário da época de vocês, vocês jovens, não era 56 kbps, né? Kbps, o K de 1000 era 300. A unidade 300. Não era Baldes que eles chamavam também? O BPS é o bits por segundo, e era Baldes, era tipo o nome, tipo joules, né? Do Meu Deus. Mas era o 300, ele era não era 300 mil, era 300. 300. E eu tinha que, nesse modem que a gente usava de madrugada, eu apertava o discador do SBT Online, ele fazia o seu trabalho e ficava lá ouvindo o barulhinho e conectava. Não, no Projeto Ciranda eu pegava o meu telefone, discava com o dedo, aí eu ouvia o tchuim, aí eu apertava o botão no modem, sim. e o modem
interceptava a ligação e aí eu podia botar o telefone no gancho. Mas eu tinha que, com o dedão, discar. Você era seu próprio discador de internet. É mesmo. Eu era meu próprio discador e fechava a O conexão. discador humano de internet. Exatamente. E aí a gente usava durante o dia, acho que dava pra baixar coisa e tal. Mas Acho que foi assim a primeira vez que eu acessei BBS, era nesse estilo Sim, aí, pode né? ser, pode ser. Que era você discar no telefone, não precisa ser disco, né? E aí, quando você escutar o barulho, você coisa e ele... E eu lembro do modem, cara, era um bagulho gigante, assim, era sabe, uma sanduicheira mais magrinha, assim, mas era assim, gigante. Parece Um air fryer. Air fryer é mais fácil de comparar, as pessoas sabem como é. É, achatadinha, assim. Mas aqui, então, de certa maneira, desde que eu uso o computador, desde 1982, 83, ele já estava conectado em algum lugar, mas era isso, assim, era 1 hora por semana, porque também não tinha muita coisa pra fazer. assim, exato. Mas o que explodiu minha cabeça A era internet isso. tinha fim. É, né? Você isso. chegava ao fim das Você tem coisas. internet. Não, é isso mesmo. Quem sabe Já li amanhã todas tem as mais mensagens internet. do fórum. Acabou, tchau. Vambora. Mas o que já pirou a minha cabeça desde essa época era assim, cara, existem outras pessoas do outro lado. Eu vou mandar Isso. uma mensagem E alguém vai ver. pro mundo, pro Japão, né, e tal. É, no e... caso do Ciranda seria impossível, porque era só brasileiro. Isso, que aí foi a analogia Mas- que eu fiz com o BBS também. Não era a internet, porque era as redes interligadas, né? Mas era isso. Uma definição que eu acho muito boa que o Demi Gettico, que é um dos fundadores, um dos pais da internet, que ele dá no segundo episódio, é que o Ciranda e videotexto era uma Uninet. Uninet, Porque isso assim, mesmo. tipo, não tava interligado com outras redes, era aquela rede, e por mais que estivesse no Brasil inteiro, não tinha como você interligar com outros países. Com universidades, com o que quer que fosse. Exato. Era aquilo ali. era Não, um mas o que eu acho servidor. interessante é que o Ciranda, por exemplo, era uma rede brasileira, sabe? Tipo, era uma perspectiva brasileira de se criar uma internet, assim, tipo, uma pré-internet, que na época ninguém tinha esse nome, mas o conceito era esse. E era super utópico, assim. Mas peraí, não existia... não é que eles estavam imitando. Não existia a ideia de internet. Já existia a ARPANET nos Estados Unidos, que é dos anos 60, né? Mas eu não sei o quanto eles se inspiram numa ARPANET. Porque isso no primeiro episódio mesmo, que é o que eu já publiquei, eu entrevistei o arquiteto, né, do projeto Ciranda e a Ana Rosa Bonilaro, que trabalhava com a parte de educação, de RH, e tinha uma visão mais humanista, menos técnica, assim. E eles tinham uma ideia de criar uma rede que fosse eventualmente ocupada pela população brasileira para criar uma soberania popular e eventualmente a Embratel deixaria de ser a gestora, né? Tipo, seria uma coisa que seria implantada no Brasil. Assim. Era super utópico. E era democrático. É isso que eu ia falar. Democracia no meio da ditadura militar, sabe? Porque isso foi planejado a partir de 81 e pelo vice-presidente da Embratel, que ele era um filósofo, Sérgio de Sampaio, que não é meu parente. E é muito curioso, assim, porque essa história tem essas contradições, sabe? Assim, tipo, é muito bonita, assim, ouvir, inclusive, a Ana Rosa Bonilari falando, porque você vê como eles não tinham a menor ideia, assim, de como... Eles tinham uma visão muito otimista do que eles estavam construindo. Eles jamais conseguiriam imaginar, por exemplo, que o que eles estavam construindo de fato viria se tornar realidade, que é a internet. Só que, tipo, não da maneira como eles estavam planejando, sabe? Mas o legal é que, como era um projeto da Embratel, eles começaram com os funcionários. Então, assim, o computador era financiado, que não sei quanto era um computador na época, mas assim... Devia era ser, caro, né? lógico. Então era financiado, e aí quando você comprava, eles davam cursos de como usar o computador, isto é um disquete, e depois tinha um cursinho de programação. Então não era assim, se vira, tinha uma preocupação de, não, galera, vamos lá, é assim que você usa, é assim que você conecta no Projeto Ciranda, o que é o Projeto Ciranda. Então tinha um acompanhamento, tinha uma utilidade para aquilo. Uma empresa inteira que tinha ali departamentos de pessoas que estavam
estudando, pensando em como introduzir isso para a população, e daí começando justamente com os funcionários, até como experimento, né? Isso. Os filhos dos funcionários usavam, tinha joguinho que eles criavam aqui no Brasil, né? Tipo, no caso, acho que no Rio de Janeiro, ou mesmo pegavam os jogos de fora, só faziam aquela tradução, coisa que acontecia também com o resto dos computadores, mesmo consoles, né? E lançavam, digamos, sem a autorização dos criadores originais. Mas assim, tipo, eles distribuíam conteúdo. Eu acho muito engraçado que o Lavelle, que é o arquiteto desse sistema, que também dá entrevista nesse episódio, ele fala que o primeiro conteúdo que ele jogou na rede foi uma lista de batidas que ele tinha na casa dele lá. Ele falou, vamos digitalizar isso aqui. E ele falava que, tipo, como que era? Que sempre termina na Fênix, porque renasce e começa de novo. É muito... Não, o Lavelle é maravilhoso, assim, ele tem um senso de humor incrível, um senhorzinho, assim, incrível. Inclusive, assim, a maneira como eu cheguei nele foi muito histórias de bastidores, assim. Porque eu fui atrás de um gestor do Projeto Ciranda, porque eu lia nas reportagens de acervo, e o cara me deu um ghosting, assim, depois de semanas tentando falar com ele. Daí eu falei, tá, com quem eu falo? Preciso falar com alguém que se envolveu muito com esse projeto. E daí eu encontrei no Facebook um grupo de ex-funcionários da Embratel. Meu pai está nesse grupo. Tá lá? Sério? Que incrível. Ele tem um livro, eu vou te Olha dar uma cópia do livro, que é Histórias dos Funcionários indo botar central telefônica. Porque assim, a Embratel, ao contrário da Telesp, que ela não dava o telefone na linha de casa, ela era empresa federal, então assim, era isso. Eram esses grandes projetos, satélite, isso aqui, então a galera, cara, então vamos interconectar as casas, porque a ponta, literalmente a ponta, não era a responsabilidade deles. Sim, pois é. Era isso. Então, e nesse grupo, primeiro que quando eu cheguei assim, cada semana tinha anúncio de um velhinho que morreu. Sabe? Tipo, era meio que um obituário, assim. Porque, primeiro, tava na pandemia, muitas... Nossa, e é o tempo assim, esgotando pra você falar com as pessoas. E assim, muitos idosos falecendo. Porque eram pessoas que trabalharam na Embratel nos anos 60, 70, 80. Então eu fiquei meio, gente... Sabe, meu personagem pode... Sabe, tipo, morrer a qualquer momento. E daí, eventualmente, eles me aceitam lá, porque é um grupo fechado e tudo mais, mas eu fui super bem recebido. E daí eles me indicaram o Lavelle, né? Chama Pierre-Jean Lavelle, porque é um francês que veio pro Brasil nos anos 70. E eventualmente consigo falar com ele, e a primeira mensagem que ele me manda foi assim... Perfeito, vamos conversar, mas vamos logo antes que eu morra. Caramba! Eu fiquei assustadíssimo. Eu falei, meu Deus, deve ser um senhorzinho assim, tipo, super frágil. Mas assim, cara, na entrevista foi o contrário, assim, tipo, uma pessoa maravilhosa, assim, uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Um senhorzinho, assim, tipo, tem quase seus 80 anos, mas assim, com muita energia e uma disposição e conta histórias de uma maneira incrível, uma memória né? super viva, sabe? Foi maravilhoso, assim. E tanto é que eu tive um privilégio muito grande de não só entrevistá-lo, mas colocá-lo no primeiro episódio. Porque, assim, é inspiradora a entrevista, sabe? Ele conta histórias de uma maneira tão engraçada. Ele assume que ele é pirateiro, sabe? Tipo, eu chamava o francês comunista, assim. Tipo, o nome interno que eu usava, sabe? Os apelidos que a gente dá pras fontes, né? Dos personagens. Amigos, sobre processo, tem uma coisa que é... Você resolveu cavucar uma história... que tem um monte de gente viva que lembra, tem o pai do Cris, tava lá, não sei o quê, mas a gente não conta, então as lacunas são, né? Você que tem que ir lá com suas próprias mãos preencher tudo isso. E aí, uma das partes mais difíceis e mais importantes, ao mesmo tempo, é checagem de fato. Teve alguma coisa que você ficou sabendo, mas não conseguiu checar e aí não entrou? Tem uma informação, um relato, né, do próprio Lavelle, de que ele fala... E daí tô dando spoilers do primeiro episódio, tá, gente? Se você quiser... Primeiro episódio pode. Tá? Se você quiser ouvir pela narrativa, é melhor você ouvir lá no episódio agora. Mas ele dá a informação de que o Projeto Ciranda, ele teve um período em que ele foi interrompido pela própria Embratel, porque os funcionários estavam usando o Projeto Ciranda, um projeto pensado para ser democrático, né, para ter essa coisa da voz do povo. Estavam usando o Projeto Ciranda para se organizar com o sindicato de telecomunicações. Então a gerência começou a pensar, porra, a gente criou uma arma contra a gente mesmo. Certeza que eu vou. E daí... É muito direto, é muito óbvio. Cara, tamo aqui, ainda mais que a gente tava num período ali das greves, né? A greve do ABC. União sindical. Exato, muito forte. Usar isso pra quê?
pra isso, né? Ué, E eles começaram a se organizar e o Lavelli me deu esse relato. Eu falei, tá, eu preciso checar esse fato. Comecei a procurar nos jornais, sabe, revirei acervos, os acervos que eu tinha acesso, porque infelizmente acervo de revista e jornal às vezes tá atrás de um paywall, ou atrás simplesmente Sim. de um negócio que não funciona, sabe? É Sim. impressionante como Sim. nossos veículos de mídia não conseguem preservar os seus acervos. E eu não consegui achar essa informação especificamente. Esse tipo de história, não sei Mas se seria noticiado, assim. então, porque era uma coisa, eu acho que de bastidor, sabe? Mas aí eu conversei com a Ana Rosa Bonin-Lauri, por exemplo, que é outra personagem desse episódio. Ela, assim, ela me dá uma confirmação, não 100%, mas ela fala, isso rolou, sabe? Ela só não fala assim, foi interrompido por conta disso, mas isso rolou, sabe? Então, tipo, de um lado eu tive essa confirmação e depois lá no grupo dos ex-funcionários também tive mais algumas confirmaçõezinhas. Então, assim, esse tipo de coisa eu acho importante também, sabe? Mas como é um trabalho muito a partir... Eu tenho essa base da pesquisa, mas muito do conteúdo do Primeiro Contato são histórias orais, são memórias, sabe? Então nem tudo eu consigo checar e isso também é uma dificuldade minha, sabe? Porque às vezes tem uma história muito boa e eu fico, putz, será que eu corro esse risco, sabe? Tipo, de colocar essa memória dessa pessoa, mas vai que é só uma memória... sei lá, sem fato, sem base e memória factual. vai sabe? mudando, né? Às vezes a gente se Exato. convence que viveu uma coisa e não viveu. A gente estava zoando o negócio aqui de comunista, não sei o que lá, mas o governo militar do Brasil ele é muito louco, que ele é de direita, mas ele estatiza as Isso, coisas, assim, sabe? O governo gigante, gasta dinheiro. Então, assim, ele economicamente ele é de esquerda, de direita, e é isso, assim, projetos... Vamos interligar o Brasil, vamos não sei o quê. E é isso, coisas só o Brasil faz. Você por fala você. também da Eco 92, né? Tem essa... que ainda não tá no primeiro episódio, mas... Pronto. Eu menciono Quando no for ao segundo. ar, quando for ao ar, o eu segundo vi. já vai estar no ar. Sim, não, é. isso sim. A Eco 92 eu acho mais interessante como um fato histórico, assim, em relação à história da internet. Eu menciono no segundo episódio, mas eu não consigo aprofundar, porque, enfim, escolhas que eu faço enquanto, sabe, o criador e tentar entender pra onde vai a história, sabe? Mas no roteiro original tinha bastante da Eco 92, que eu acho que é um marco, assim, na história da internet no Brasil, porque foi basicamente um momento em que você tem um evento de relevância mundial, assim, presidentes de diferentes países estavam no Brasil. O Collor transformou o Rio de Janeiro por uma semana, assim, tipo, na capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Foi bizarro, sabe? Porque você tinha que centralizar todas as forças ali no Rio de Janeiro e tudo mais, né? Tava tipo, um holofote gigante do mundo sobre o Rio de Janeiro. Então você teve um investimento das telecomunicações muito forte, Telerge e tal. E inicialmente a Embratel, ela ia oferecer rede, sabe? Tipo, só que a rede dela era... Nessa época já nem existia mais Projeto Ciranda, sabe? Tipo, já tinha virado outra coisa. E quem se envolve... Depois teve o Cirandão, né? Cirandão, que foi aberto pra população, mas não deu certo. E foi um negócio muito... Enfim, assim, tipo... muito menor do que eles imaginavam. Mas aí quem acaba assumindo essa parte de infraestrutura, de oferecer internet tanto para os jornalistas que vieram para o Brasil para fazer cobertura, quanto para as próprias equipes, né, dos diversos governos que vieram para cá, para, de certa forma, a população também, foi uma ONG, sabe? Tipo, a ONG do Betinho, irmão do Enfio, da música da Elis Regina, que ele era um sociólogo, ele tinha essa ONG de direitos humanos, né? E eles já viam muito a internet ou BBS como uma forma de promover esses valores de direitos humanos, de sei lá, acabar com a fome. Enfim, eles pensavam na internet muito mais como uma ferramenta de empoderamento da população, enfim. Democracia. E eles criaram uma BBS, que era a Alternex, que no fim das contas acabou sendo uma base para a internet brasileira, de certa forma. E assim, tipo, uma ONG conseguindo criar uma infraestrutura. Eles tinham lá engenheiros, obviamente, o Carlos Afonso, que eu tentei até entrevista com ele, não consegui, mas consegui com o Demi Guético, que é um dos fundadores da internet no Brasil. Mas, enfim, eles criaram assim, uma baita de uma infraestrutura e conseguiram, e como já tinham contato com a ONU também, conseguiram prover, sabe? Tipo, fornecer essa infraestrutura para esse evento. E é muito louco, assim, porque, tipo, a Embratel, que era a grande estatal, que tinha dinheiro, tinha poder e tinha
sabe, tipo, ligação com o governo e tudo mais, não conseguiu fazer isso, e uma ONG conseguiu. Então eu acho muito louco esse fato, assim, é uma coisa muito Brasil, sabe? Que mostra também como a gente tem essa base da busca pela democracia na história da internet brasileira, sabe? Coisa que é muito diferente, provavelmente, dos Estados Unidos, da internet francesa, de outros países, sabe? Perfeito. Ó, já para você dar um pouquinho de spoilers, né? Que vem aí na narrativa, no arco da Mas temporada. eu não quero, não vai dizer como acaba a internet, se a internet morre no final. Se ela só morre a fica, internet no se final. ela casa com alguém. Não, que é justamente esse início que o Rick tá falando, né? De começar. Primeira questão da socialização, né? Você conhecer as pessoas e conversar e tal. Nos grupos, né? Em todos os métodos. Nessa origem aí, nessa gênese inspirado na democracia, você tinha um projeto Ciranda que vamos se sindicalizar, né? Como que você faz essa conexão desse momento para o que a internet virou hoje? Qual que é essa faísca aí que você teve? Esse poço de lama. Isso, exatamente. Eu não quero botar palavras na boca de Rick Sampaio, mas como é que é essa conexão entre o começo e o que a gente vive 40 hoje? anos de história, né? Tem muita coisa aconteceu nesse período. Então você tem ali o nascimento de uma internet, uma pré-internet no Brasil, né? E tudo mais, mas eventualmente em 95 você tem a internet chegando comercial, mas ela ainda era muito calcada nessa perspectiva mais acadêmica, né? A internet é uma coisa, ela surge como uma coisa acadêmica. Os primeiros usuários de internet no Brasil eram pesquisadores, né? Da USP, das federais. Eu lembro eu indo no UFRJ para baixar o Netscape. E eu assim, é muito rápido, cara! Levou só 15 minutos. Então é interessante que o começo da internet, daí a gente tá falando até de Mirk, da maneira como a gente interagia na internet, ela tinha também uma base de como os acadêmicos usavam. Então, assim, tinha uma netiquette, né? Uma netiqueta, que era a maneira, tipo, como você se comportava na internet. Então, você tinha que escrever de uma forma correta, você não podia escrever tudo com caps lock. A ideia do Flame Wars, né? Tipo, que é, tipo, sei lá, shitposting hoje, né? Mas né, eles chamavam de Flame Wars naquela época. Era super proibido, assim, né? Porque você tinha que ter a netiquette. Então, assim, tipo, você tem é muito interessante pensar nessa coisa de como... Você tinha que ter, não ser quicado dos... Senão você era quicado, exato, né? Você tinha que... Existe a internet, existe a web, o www. Sim, então, sim. assim, essa história que ele tá contando, não tinha, eu falei o Netscape agora. Eu, quando comecei a acessar a internet lá na virada dos anos 90 e tal, era e-mail, era lista de e-mail, era outras tecnologias de fórum, era FTP para baixar arquivo. Então, eu sempre tinha que entrar numa comunidade, numa lista de e-mail, num grupo de pessoas. E esses grupos de pessoas tinham essas regras. Não pode isso, pode aquilo, sei lá, não pode dar spoiler de série, sei lá, entendeu? E hoje, cara, twitter.com cria sua conta e sai falando, entendeu? Então você chega, então tinha essa regulação, que é uma coisa que a galera tá tentando resgatar hoje. Precisamos voltar para essa época. Não acho que vai conseguir. O lance é que era uma internet que, justamente por vir da academia e da maneira como a internet se estruturava naquela época, ela era muito coletiva, muito comunitária. E as próprias pessoas se organizavam, então as comunidades eram autorreguladas, descentralizadas. Elas não viam a internet como um direito, uma coisa garantida. Elas viam como, eu faço parte disso, é um privilégio. Eu tô aqui, eu faço parte disso, eu tenho que ajudar a manter isso aqui. Seja na forma como você se comporta, seja na maneira como você lida com as outras pessoas, como você ajuda as outras pessoas. Então tinha um voluntariado, assim, tinha uma ideia de, vou ajudar essas pessoas que estão chegando, porque elas não entendem tão bem como que funciona, sabe? Claro. Ainda mais que era uma linguagem muito técnica, era muito mais difícil, né? O computador nos anos 90 dava pau, o Windows não funcionava, então todo mundo se ajudava, então Tudo era uma grande gambiarra, né? Que nem a gente contou em podcast. Eu tenho que instalar um negócio que baixa, eu pego o meu pendrive. Então era tudo de um jeito ou de outro. Era assim, não, olha só, aqui não dá para baixar arquivo, mas se você pegar o seu arquivo
Jogar nesse negócio vira uma série de letras gigante que você cola no corpo do seu e-mail, aí você joga no outro, sabe? O anexo. E-mail não tinha anexo. A galera inventou o anexo. Então era isso. Galera, vamos se juntar aqui e fazer isso funcionar. Então, Era tudo na base do jeitinho ali, da coletividade, né? Então, você tem essa natureza muito coletiva, comunitária, da internet. Não tinha like, não tinha engajamento, não tinha economia da atenção, não existia capitalismo nesse ambiente. Não tinha ninguém querendo ganhar dinheiro em cima disso. Nossa, então, verdade. muda Tudo completamente. grátis. Era tudo vinha de baixo pra cima e você tinha um comportamento que era muito mais natural do ser humano num ambiente coletivo digital. Então, o grande lance é que quando a internet começa a se tornar comercial, leva um tempo, né, até que cheguem lá as Big Techs, mas essa fórmula, eventualmente, ela começa a mudar. Então, quando você tem... Mesmo o Orkut, por exemplo, o Orkut, ele não tinha... Eu acho que você, inclusive, foi um dos primeiros a fazer campanha, né, tipo, de marketing dentro do Orkut. novo Orkut. O lançamento No novo Orkut. que já era o fim do Orkut. né? Convites para o novo Orkut. era o que último agora é Orkut. O convite Fui eu. para o Blue Sky, né? Fui eu, é o novo isso. convite para o novo 2000 Orkut. 9. 2000, Orkut não tinha pretensões comerciais, é isso? No começo não tinha um modelo comercial, assim. Era uma coisa muito mais pensada justamente pela rede. Pela rede, como as pessoas iam interagir, socializar. E... O modelo de anúncio no Orkut era na página de logout. Na hora que o irmão da Bia ia levantar pra Bia é entrar, ele se verdade. deslogava do Orkut. Meu. E aí, pá! Que era um grande lance que a galera usava naquelas... Como que é as casas? house. Lan house. Isso, Que aí você dá o logout e fica lá o anúncio. Isso. Tem ouvindo o Rick contar toda essa peregrinação da construção do que é estar online, Eu tô né? quase chorando E tal. aqui. na verdade. Tem uma coisa que para mim fica muito clara. Na verdade, assim, ela é uma reflexão que eu fiz ouvindo a primeira temporada do Primeiro Contato. Que é, quando eu comecei a sozinha fazer as coisas na internet, então, criar perfil... Porque eu lembro a primeira vez que eu vi a minha irmã mexendo no Orkut, eu falei assim, eu posso mexer também? Ela, você não pode, tem que ter mais de 18 anos. E aí, assim, Mas eu acho que assim que ela isso tava saiu, nas regras do Orkut, tá? Tava na Nos regra. termos e condições. tava na regra, mas no momento em que ela levantou da cadeira e era a minha vez, eu falei, mas é agora? Né? Enfim, esse era um contato com pessoas que eu já conhecia. Sim. Então, contato com as pessoas da escola, ou o amigo, no MSN era aquele primo bonitinho da minha amiga que tava na festa dela, sabe? Todas essas era uma extensão de Da uma vida relação que eu real. já tinha. Da vida física. Da vida. Exato. Então, eu fiquei muito mais acostumada. Pra mim, foi muito mais natural conversar com as pessoas dentro daquele ambiente e depois ir conhecendo outras pessoas sem aquela reação inicial de: nossa, mas como é que vai ser eu só conhecer uma pessoa no ambiente digital? Porque eu já conhecia as pessoas na escola e depois no ambiente digital e sabia que, tirando uma coisa ou outra, é mais ou menos a mesma coisa. E com a diferença de que existia uma barreira da vergonha que às vezes se dissipava. E aí, nessa coisa que você fala da construção de uma comunidade e tal, eu sei que é muito, muito, muito tempo depois. Mas me faz pensar tanto nos fakes do Orkut e as comunidades que se faziam ali, existiam famílias completas. Eu tava contando isso, tava relembrando isso essa semana retrasada com a minha cunhada. Porque alguém escreveu uma coisa de um jeito que a minha cunhada falou, nossa, parece que tá no fake. E, enfim, existia uma autorregulação ali dentro de tipo, cara, tem umas coisas que não pode. Porque não sei se eram, não sei mesmo, porque as pessoas tinham foto, sei lá, do Não, o Vitor Anthony Fasano no Kids Twitter. ali Vitor exato. Fasano, a galera acreditou que era o Vitor Fasano. Nossa, é mesmo? É um período em que, tipo, você dá uma ferramenta como uma rede social num contexto ali em que as pessoas nem sabiam direito o que era isso, Não, né? não se chamava rede Não se social, chamava. Eu acho que até- Orkut. eu E aí tal coisa era tipo Orkut. Era É uma isso coisa que estava começando a surgir dessa maneira como a gente entende mais ou menos o que é rede social, né? Porque se você parar pra pensar, o Ciranda era uma rede social também. Era pensado muito para as pessoas socializarem. O Mirk, né? Por mais que fosse muito diferente em termos de interface, mas também
era uma rede de pessoas pra socializar. Então, uma rede social. Só que o Orkut, ele chega pra gente com esse novo conceito, né? De um perfil, uma fotinho, aqui você vai... É a minha Você vai se página, inscrever. né? Com uma UX, né? Com uma Sim. experiência de usuário ali pensada pra você. Cria sua conta, acessa, qualquer um poderia Grupos fazer. também, Grupos, o Mir, que era um negócio que você tinha que ter vontade de querer acessar. Era mais técnico. Mas E essa daí- coisa da regra mesmo, sabe? Que é ali, naquele único ambiente em que as pessoas não sabiam as caras umas das outras e os nomes reais umas das outras, que não era senhorita, lollipop e coisas assim. Não, mas tem esse negócio que o Cris falou, que é a questão do gelinho, do coraçãozinho, né? Que é a gamificação do bagulho. E o smilezinho, né? Que é uma coisa que não existia antes, que é a mesma coisa que a gente agora existe de quantidade de seguidores, né? O engajamento era isso. Você cria depoimento, níveis, né? O depoimento. você mandava os Depoimento, é mesmo. scraps. Você pedia pra ele scraps. Os scraps. Era tudo em inglês. Não tinha. Porque Scrap, chegou em inglês só depois que eles foram traduzir. Né? Testimonial, Mas né? o testimonial, o scrap, tinha a crush Deixa o list. scrap lá na minha... A crush list era boa, gente. Tipo, era o mesmo, Tinder. crush list, era tipo é Tinder. Você verdade. coloca alguém na crush list, a pessoa, por Coloca exemplo, também. se ela coloca também, você recebe Puta, notificação. Mas o legal... Por que o Twitter não faz isso? Por que o Instagram não faz isso, sabe? Parece que... Por que não facilita a nossa vida? Eu tenho uma hipótese, assim, porque desde lá atrás que eu falei que não tinha nem web, o Tim Berners-Lee ainda não era Sir, e até antes até de internet, quando era só assim, o servidor lá em São Francisco, a galera ligava, não sei o que lá, era uma coisa, era um lugar dos desajustados, assim, dos rejeitados que Misfits. só os misfits que lá Rebels. se encontravam, e usavam codinomes e não precisavam revelar sua identidade e tal, não sei o quê. Então eu vejo na figura do Orkut, eu não sei falar o sobrenome dele, o fundador do Orkut, dele trazer isso, e já o Twitter, o próprio Facebook, Instagram, pior ainda, não, são os caras legais, os jockeys não, vamos fazer isso aqui. Então, por exemplo, regra número 1 do Facebook lá atrás. É o seu nome de verdade, não pode ser senhorita Lollipop, não. isso. Entendeu? O Orkut ele tem a mesma origem praticamente do Facebook, assim, que é redes universitárias, né? O Orkut. E isso foi o Orkut mesmo me contando, tá, gente? Porque eu entrevistei o Orkut pro episódio 7. Não, e a foto de vocês. Não, como é que ele gravou? Assine o primeiro contato? Como é que era? eu pedi pra ele, é falar. tudo, é muito bom. Ele é muito fofo. Ele Não, é ele muito bom é- e ele sabe que o Brasil gosta Isso, muito sim. dele, Não, ele né? é direto no muito- Brasil. Então, mas ele conta que Tem ele casa de era tipo, é muito parecida a história até do próprio Facebook, eu acho que com menos tramóia, assim, porque a gente viu no filme, pelo menos, a gente sabe que foi cheio de traições, né? No Orkut era, tipo, ele querendo reunir os amigos dele dos dorms lá, tipo, das repúblicas, né? E eventualmente ele vai melhorando o código, etc. Até eventualmente se tornar o Orkut. Mas tem essa coisa justamente é muito parecido com o Facebook, assim, a ideia. E surgiu na mesma época, né? Junto com outras redes, Friendster, coisa que a gente não pegou aqui. Mas o que eu acho interessante é que o Orkut, ele chega, tipo, num momento em que a população brasileira estava entrando em massa na internet. Você tinha políticas de inclusão digital. Tinha a febre das lan houses, você tinha... Os computadores estavam ficando cada vez mais acessíveis, tinha uns calembacks lá, mas era acessível, dava pra acessar, dava pra usar, e o Orkut chega. E assim, óbvio que ia dar nisso, né? Tipo, o brasileiro invade o Orkut. E daí você tem essa questão, né? Tipo, nem eles mesmos previam, né? Os responsáveis, que no caso era, num primeiro momento, era só o próprio Orkut. Era uma equipe de uma pessoa, basicamente. Eles não previam que brasileiros, de repente, iam invadir o Orkut. Que iam começar a criar a família de não sei o que, fake. Daí eles tentavam solucionar com a prisão do Orkut, por exemplo. Você lembra? A prisão do Orkut. Meu Deus! Que de repente as pessoas caíam na prisão do Orkut, parecia uma fotinha assim, tipo uma sombra numas grades, assim. E você ficava, gente, o que eu fiz? Eu tô na prisão do Orkut. Exatamente. E daí o Orkut me explicou por que acontecia Olha só, isso. cara. Que vai ter que ouvir o episódio pra saber.
Eu acho que é uma melhor. É bom, né? É isso. Spoiler. É isso. Eu queria, porque assim, a gente pode ficar até amanhã aqui com histórias da internet, Mano, a mas. prisão do Orkut. Eu tô chocada que eu não... Nossa, Abriu uma muito compota foda. na memória. Abriu completamente. Porque todo mundo caiu na prisão do Orkut uma vez ou outra. Eu sabe? queria que você chegasse nesse, dando já uns spoilerzinhos aí, né? Cenas dos próximos capítulos, nessa conexão com o que a internet virou. E tem até que você lançou um preview, né? Que é a história do Vitalia, né? Então, eu queria que você contasse um pouco disso. Pessoas selecionadas. Isso aí. A Bia já ouviu. Mas você ouviu o primeiro episódio do Vitalia, né? Ouvi. O segundo episódio. É uma história tão boa que eu dividi em 2 episódios. Não, eu ouvi Conta só isso, o Rico. primeiro. Como que tá? Primeiro, quem tem acesso antes aos episódios, né? Quem apoiou o projeto. Ah, é verdade. E conta um pouco dessa história aí do Vitaly, como se conecta com a nossa internet atual. Sim. Eu tenho esse esquema de assinatura também, né? Então, tipo, quem assina o primeiro contato, ele recebe o episódio com uma semana de antecedência. Então, amanhã, por exemplo, eu vou publicar o segundo episódio, as pessoas vão receber, que assinam, já vão receber o terceiro. E apoiadores da minha campanha original, né, de financiamento coletivo, receberam acesso, aliás, de uma tier específica, receberam acesso ao episódio do Vitaly, que já estava editado, é um episódio muito legal. Então, eu acho muito interessante essa história, porque ela não tem, assim, uma grande conexão com as redes sociais atualmente, mas ela conta uma história sobre uma subcomunidade, assim, tipo uma comunidade pequena, né, de pessoas ali na virada do milênio, então de millennials, e que encontraram ali nesse jogo online, né, que era um RPG online, uma comunidade de fato, assim, um espaço de convivência, de identificação. E é uma história, e é muito, muito curioso, porque assim, é um pequeno grupo, sabe? Tipo, certamente, quando eu publicar esse episódio, algumas poucas pessoas vão falar, nossa, eu joguei isso. Sim. Embora eu já tenha recebido vários depoimentos de pessoas que jogaram e ficaram loucas. Ninguém chamava de metaverso nessa época. Não, ninguém chamava ainda. Tava nascendo esse conceito, mas de certa forma, esse jogo, ele tá conectado um pouco a esse histórico do nascimento do metaverso, que era um MUD, né? Um Multi-User Dungeon. Que era basicamente, sei lá, um espaço de comunicação, só em texto, não tinha imagem. Tipo, sei lá, um BBS, um Mirk, assim. Só que com regras de um jogo, como se fosse um RPG online, assim, tipo um RPG desses de mesa, assim. Então, porque teria gourmet ali. Todinha. Tipo isso. E as pessoas, elas começavam a jogar e eventualmente elas percebiam que elas estavam no meio de uma comunidade. Então elas se envolviam, criavam amizades. Eventualmente elas deixavam de falar tanto do personagem da fantasia e começavam a falar um pouco das suas vidas reais, né? E essa comunidade era sempre levada pra vida real. Então eles faziam encontros, né, ao vivo, que é uma característica muito interessante, assim, de todas as histórias que eu fui atrás, eu descobri que isso é uma característica muito do brasileiro, assim, com as redes online. Desde os anos 80, os brasileiros fazem encontros online. No segundo episódio eu conto a história dos primeiros encontros que aconteciam no Brasil, que era aqui em São Paulo, e que eram, tipo, viravam festas gigantescas, assim, com tudo pelo videotexto. Mas enfim, essa galera criou uma comunidade muito forte. Mas ao mesmo tempo você tinha uma pessoa gerindo essa comunidade, era uma senhora, né? Tipo, na época era uma mulher de 40 e poucos anos, hoje é uma senhora. E então você tinha essa coisa de diferença de idade, né? Uma mulher mais velha, gerenciando um espaço que era basicamente de millennials, e de pessoas que eram adolescentes que estavam lidando ali pela primeira vez com sexualidade, com dúvidas, com busca por um pertencimento. Isso gera um conflito, né? Porque eventualmente você tem duas garotas que eram namoradas dentro do jogo e que elas decidem assumir que elas eram namoradas porque todos os outros casais também se assumiam. Então você tinha lá vários casais hétero e elas falaram, por que não, né? Vamos assumir também. Isso causa um conflito, assim, dentro do jogo, porque essa deusa, né? Que ela era tratada como uma grande deusa dentro do jogo, tinha um respeito, assim, tipo, de uma divindade, etc., dentro da fantasia do jogo. Ela meio que impede esse casamento. Então... E aí a primeira guerra dos deuses. Não, mas assim, é um episódio muito legal porque eu consegui brincar um pouco com a fantasia, porque tem guerras, tem cenas de devastações e de batalhas, então é muito legal, assim, tipo, eu enquanto
podcaster que tá trabalhando com essa linguagem documental, esse episódio foi uma maravilha, assim, tipo, foi muito gostoso de fazer, porque você começa a entrar na fantasia, usar efeito sonoro, música, né? Então, e brincar com essa coisa justamente das histórias, dos personagens, né? Ouvir relatos fantásticos, assim, me envolvi muito com essa comunidade. Entrei no grupo de WhatsApp do que restou dessa comunidade hoje. Então, eu ouvi de diferentes lados, assim, eu acho que foi... inclusive, eu meio que transformei em 2 episódios, justamente porque eu acho que foi a comunidade que mais me acolheu pra que eu pudesse contar essa história, sabe? Então, tipo, olha, isso aqui existiu. Eu relatei a história dessa comunidade, desse pequeno país que existiu na história da internet brasileira, sabe? É muito legal essa história. E assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas ficou uma grande publicidade pra vocês ouvirem. Mas olha, esse episódio, assim como todos, tá? Mas esse episódio tem uma edição de som perfeita. Gabriel Pimentel? Gabriel, o homem pra quem eu mando mensagem e falo: Gabriel, pelo amor de Deus, corta tal coisa, porque eu acho que eu soei muito burra. Acontece muito. Não, o Gabo é um gênio do áudio, cara. Ele manda muito. Eu tava contando pro Rick antes da gente começar a gravar. Inteligente aqui no Braincast. Cara, entendeu? Não ia conseguir. E tudo que eu peço pra ele me responde com emojis de brilhinho. Que é a melhor parte. Eu tava contando pro Rick. Eu comecei a ouvir o primeiro episódio hoje, enquanto eu tava trabalhando. Eu peguei uma tarefa mais... mover documento daqui pra lá, de lá pra cá, né? Que eu não tenho que escrever e tal. E aí fiquei ouvindo. E o que aconteceu foi que o começo do primeiro episódio, você vai ouvir aí, é uma paisagem sonora de você acessando a internet quando tudo era mato, né? Vou pôr assim pra não dar muito spoiler e tal. E aí o que aconteceu foi que mesmo essa tarefinha, muito qualquer coisa de pegar o documento e pôr aqui na pasta de não sei o quê, eu parei, eu pus a mão no queixo e eu fiquei... ouvindo. Ai, é verdade, esse barulho, esse não sei o quê. E aí eu lembrei da textura da cadeira da casa da minha mãe, que eu sentava pra ver... E fui embora. Não, e aí eu parei e pensei... Uma baita viagem. Preciso pausar, porque eu preciso trabalhar. E depois eu voltei a ouvir. Fala mais do papel que essa imersão sonora tem na sua construção de narrativa. Eu gosto de pensar em podcast meio que, de certa forma, inspirado até em série de TV, cinema, sabe? Tipo, eu sei que são linguagens completamente diferentes, mas eu sempre gostei de tentar envolver a pessoa num cenário, sabe? Tipo, então, de trazer um pouco... E até por essa questão um pouco nostálgica. Não que eu parta da nostalgia e eu queira atingir só a nostalgia. Porque eu gosto de pensar nessa coisa histórica mesmo, sabe? Tipo, da internet, do computador, como cultura, como, sei lá, como história. Mas quando você atinge a pessoa através da nostalgia, eu acho que você encanta, de certa forma, sabe? Tipo, você envolve ela num ambiente, ela começa a imaginar coisas, né? Vai além só de isso aqui é um depoimento de uma pessoa. Não, isso aqui começa a virar uma história, de fato, assim, você começa a acessar memórias, a imaginação, né, e parece que o podcast acaba ganhando um poder, né, uma força, assim, muito maior, que a gente não escuta com tanta frequência, porque podcast é uma linguagem que ela é muito acessível, é muito rápida, o que a gente tá fazendo aqui é muito prático, né, mas a gente acaba até se esquecendo às vezes também de como você pode, quando você faz esse tratamento mais apurado, sonoro, né, como parece que é outra linguagem, assim, vira outra coisa, parece que você tá ouvindo um filme, sabe, ouvindo uma série. Então eu gosto bastante de ir pra esses lados, mas não é sempre, porque é difícil também de fazer isso, né? Mas o Rick, você tá... Eu não quero ser aquele apresentador que força o convidado a chorar. Mas... A gente trouxe sua mãe, pode entrar! Eu tô tentando fazer você falar de como a internet virou esse... cenário distópico que a gente vive hoje. Eu sei que você falou, não, tem que ouvir a temporada. Terceira temporada. Então, mas é engraçado que eu vou caminhando pro presente, né, nessa temporada. Então, começa lá nos anos 80, passa pelos anos 90, eventualmente chega nos anos 2000. E não que, assim, eu passe muito tempo falando de redes sociais, porque já é um momento que é muito recente. A gente tá vivendo isso, né? Eu meio que termino...
que são os episódios que inclusive eu tô trabalhando agora. Termino falando de fóruns, a cultura de fóruns, e daí fazendo essa conexão da cultura de fóruns com muito do que a gente vive hoje da questão, por exemplo, de grupos neonazistas, por exemplo, sabe? Porque os fóruns, né, e a gente tem, por exemplo, o 4chan, que é um grande fórum internacional, que traz ali toda a cultura de memes e traz a questão do anonimato muito forte, mas que também traz... começa a trazer muitos problemas, porque eram espaços muito frequentados por homens, daí você já tem uma falta de diversidade, um único pensamento, um único tipo de humor, um humor muitas vezes misógino, racista... tratado ali como meme, né, e tudo mais. Isso sendo importado para os fóruns brasileiros. Então, especificamente, eu analiso mais ali o Fórum aos Jogos, que também tem uma base muito parecida, que é porque, assim como o 4chan, também era um fórum sobre videogames, animes, essas coisas mais juvenis, né? Então, muitos homens novos ali, de 14 anos até 21 anos. Qual era aquele cinza que tinha... que era de games... Outer Space? Isso, Outer Space, eu lembro desse. Eu usava também quando eu era participei adolescente. bastante. Inclusive, eu transformei Outer Space num site rosa durante uma semana, por conta de Porque eu usava o fórum, né? Eu falei, gente, eu tô procurando jogos como Fallout ou The Sims, onde eu posso ser um personagem gay, porque esses jogos estão me ajudando no meu processo de sair do armário. E eu contei essa história, assim, tipo, super me abrindo, até com um pouco de medo, porque nessa época eu tinha 15 anos, eu não falava pra ninguém que eu era gay. E no fórum, como tinha o anonimato, né? Eu falei, posso tentar aqui, vamos ver se eu consigo encontrar um amigo, alguma coisa assim pra falar sobre o assunto, porque eu tinha essa necessidade. E não tinha representatividade, não tinha essa abertura, era um grande tabu nessa época, né? Tipo, 2000, 2001. Não tinha SG. Não tinha SG. E daí... Obviamente começaram com piadinhas homofóbicas, mas algumas pessoas, sei lá, tentaram participar mesmo da conversa, tiveram um pouco de empatia. E os donos do site, até hoje eu não sei qual foi a intenção deles, mas eles falaram, olha, em sua homenagem nós vamos deixar o site rosa por uma semana. E eu fiquei, gente, mas... Olha lá, a primeira ação de diversidade do site, né? É uma homenagem ou né? Eu nunca entendi se era de fato uma homenagem ou se era uma grande piada homofóbica. Mas enfim, eu sou responsável por ter tornado o Outer nunca Space ninguém rosa. Se alguém lembra do Outer Space rosa por uma semana... 2001, por aí. Tá aqui. E você vê que é um lance tão fora da curva naquele momento que, assim, você deve ter sido a primeira pessoa que, de fato, resolveu se abrir. Era uma única mentalidade do homem branco, heterossexual. Então, e óbvio, a intenção era falar sobre videogame, mas eles iam falar sobre outras coisas. Ia ter senso de humor. Ia eventualmente chegar uma piada misógina, racista, que tava fazendo muito parte desse grupo muito específico e até elitizado, né, da internet nesse momento. Totalmente. Então, no fórum aos jogos, por exemplo, você tem esse caldeirão ali dessa importação dessa cultura de fórum lá do 4chan. Você tem essa questão da falta de diversidade, você tem essa linguagem do humor, do meme, e isso eventualmente começa a desembocar em ideologia. E a primeira vez que eu ouvi falar de Olavo de Carvalho, por exemplo, foi no Fórum aos Jogos, quando eu era moderador do Fórum aos Jogos. Eu fui moderador do Fórum aos Jogos, que eu trabalhei no UOL nessa época. E eu não sabia quem que era o Olavo de Carvalho, não tinha a menor ideia do que poderia vir a ser o Olavo de Carvalho, né? Uma pilha de ossos. Mas no fundo do mar. Inclusive, vamos tentar aí ver se ele comenta alguma coisa pro porque programa, por enquanto né? tá em silêncio Muito sepulcral. quieto, ninguém consegue falar com ele, que coisa. Mas eventualmente, parece que eu mesmo vi, né? E obviamente depois que eu saí do UOL, eu parei de moderar, mas eu acompanhava meio a distância, assim, e dava pra ver, tipo, que tinha uma cooptação, sabe? Ia ficando cada vez mais radicalizado, cada vez mais... sendo ali um pré-bolsonarismo mesmo. E isso, a gente já tá falando também de um período ali, 2010, em que já existia Facebook, já existia algoritmo do Facebook, e embora eu não trate do Facebook em si na temporada... eu trate o último episódio, digamos, o último episódio de história, digamos assim, dessa temporada, seja o Fórum aos Jogos, mas já tem ali já tá desembocando, né? A cultura, essa lógica do algoritmo já tava desembocando no conteúdo do Fórum aos Jogos. Então já tava carregando
essa questão do público, dos problemas que um público sem diversidade tem, essa questão do humor problemático. E o último episódio dessa temporada é justamente um episódio que eu quero tratar de presente, assim, tipo, eu meio que dou um salto e falo, tá, a gente olhou como era a internet no passado, a gente olhou como a internet, ela vinha de baixo para cima, ela era sobre comunidade, era sobre socialização, sobre as pessoas levarem para o mundo real essa socialização. Era uma coisa muito mais sobre... Era muito mais saudável. Era uma internet muito mais saudável. E o que ela virou hoje, né? A internet, ela foi completamente transformada pela lógica do algoritmo, da economia da atenção, questão comercial mesmo, então os influenciadores. Então tudo tem que ser... Sabe, você quer irritar, você quer construir um conteúdo pra gerar engajamento. As mesmas empresas, né? Sempre pautando o que acontece. E sem transparência. A gente não sabe, quando muda um algoritmo, a gente não sabe por que mudou, como mudou, se a gente tem que se adaptar ou não. A gente não sabe o que eles estão favorecendo. A própria extrema-direita, ela foi muito favorecida pelos algoritmos, né? Então, falta essa transparência. Então, eu quero ouvir justamente de especialistas para entender o que aconteceu e qual é o caminho, considerando esse histórico que a gente tem, né? De que era muito saudável. Todo mundo sabe, todo mundo que usou a internet nos anos 90, 2000, sabe que era muito mais limitado, mas sabe também que era muito mais saudável. Sabe que a gente levava o que a gente aprendia no mundo online para o mundo offline. E hoje, a impressão que dá é que quando você entra numa rede social e começa a usar, a rede social tá tentando fazer com que você fique na rede social. Opa, mas pra você ficar preso na timeline, né, no seu feed. É viciante, é performático. É a métrica de ficar o tempo de retenção que tem lá, né? o tempo. E você não médio. leva os seus amigos, seus contatos pra fora. Claro, você pode fazer isso, mas não sei se a pandemia também intensificou isso, mas as pessoas, elas são muito mais solitárias. Tem estudos que mostram isso, né? Como redes sociais aumentaram a depressão entre pessoas, sentimento de solidão. Então é muito louco, assim, né? Elas porque hoje a gente tem super sociáveis, mas são solitários. Sim, e tem um humor autodepreciativo muito curioso, né? Que começou a rolar, assim, tipo, de anos pra cá. E eu acho que muito também intensificado por essa questão dos algoritmos que promovem certo tipo de humor, certo tipo de conteúdo. Enfim, assim, tem essa lógica das Big Techs, ela basicamente mata a internet que a gente entendia, né? Que ela era mais limitada, que Inclusive por exaustão das pessoas. De falar assim, cara, eu não aguento mais ficar aqui. A gente ficava a madrugada inteira de boa e agora assim, cara, não vou ficar aqui. Porque voltou a... É foda, né? A internet voltou a ter fim no sentido de que é só, sei lá, mais ou menos nesses 4 cantos que eu vou. Mas não tem fim dentro desses negócios. Então, a timeline é pra sempre, em todos os lugares. Mas eu não... Cara, eu não entraria no vampiromania.com mais hoje. Sendo que antes a minha busca era sites legais. Nossa, que aí você entrava lá e aí tinha um site... E pediu um Então, tempo, mas desgraçado. justamente a busca por sites legais era uma experiência ativa, né? Você estava ativamente buscando por conteúdo. Hoje a rede social, que é basicamente a internet, né? Tipo, as pessoas, a gente passa 90% do nosso tempo em rede social. Não foi um tempo, era o sinônimo. É sinônimo da As pessoas internet. achavam que estar na internet Ela vai te entregar o conteúdo. Então isso mudou completamente, né? Assim, tipo, o seu feed não é mais das pessoas que você segue. É de conteúdo que a rede social ou o algoritmo acha que vai te interessar. Então deixou de ser uma experiência ativa. E por isso mesmo, acho que isso é uma das razões, por exemplo, das pessoas... outros estudos que vêm aparecendo, né? De como o QI, né? Eu não sei também o quão sério é o estudo do consciente de inteligência, mas o QI, pela primeira vez, ele tá caindo, né? Tipo, entre pessoas. E daí tem essa correlação com o uso de redes sociais. Ou da internet atualmente, porque a internet entrega tudo pra gente. A gente não tem que memorizar mapa, a gente não tem que buscar ativamente um conteúdo. A gente tem ChatGPT agora pra resolver tudo pra gente, né? Parar de você aprender a escrever, né? Com ChatGPT, porque você pede pra ele fazer. Então, são transformações que vão mudando não só a sociedade, né? Como, sei lá, o Facebook interferiu em eleições, mas mudando o nosso comportamento, mudando como a gente se comporta e como a gente se relaciona em sociedade, o que é muito, muito louco. A gente conversa fora da rede social. Exato. Ou a gente conversa... Fala, galera, não sei o quê. Ou a gente conversa até igual podcast. É isso, porque... E aí, 2020 acirrou mais ainda, porque a gente não conversava pessoalmente com ninguém.
E aí virou aquilo e, sabe, as pessoas já devem estar rindo em emoji, não? E aí, emoji, piscadinha. É isso, a gente ficou condicionado a conversar desse jeito e ter expectativas de que a vida é aquilo lá da rede social e, enfim, todas essas É muito coisas. louco mesmo pensar assim tipo, sei lá, você sair pra um bar, pra uma balada, pra conhecer alguém. Isso não acontece mais. As pessoas, elas vão, mas elas... Todo mundo é meio carudo, assim, sabe? As pessoas, elas vão pra balada pra ficar olhando no Tinder e Grindr, sabe? É muito louco. Tipo, as pessoas têm medo do flerte, do olhar, do contato. Então, assim, tipo, não é... É meio óbvio, né? Como... sei lá, de 4 anos, 4 anos atrás, talvez não fosse tanto assim, sabe? A pandemia certamente intensificou muito, né? Mas ainda mais com a lógica de Tinder, né? Que todo mundo é descartável, sempre vai aparecer alguém melhor, né? Então, isso tudo vai interferir no nosso comportamento, na maneira como a gente interage, né? No mundo real, assim. Muito bem, agora... Até, tipo... maratonar séries de TV, entendeu? Que assim, não, acabou, já quero o próximo episódio, já quero o próximo E eu preciso ter uma opinião sobre a série preciso- também. Sim. Que assim que eu terminar de consumir, eu vou entrar, Isso. seja lá onde for, pra falar o veredito. Se está aprovado ou não, quem liga, né? Mas se não faz ou se não fizer, existe uma lacuna que fica ali. Parece que você não Esquisita. existe no mundo Eu digital, não- né? Ninguém tá me vendo, então eu não existo. Mas então, é pior. Na semana que vem conversaremos sobre isso no Braincast, mas é assim. É um incentivo, sei lá, a treta do dia do Twitter. Cara, eu preciso opinar. A caralha porque da eu tenho treta a minha do dia. opinião única. Isso. E Vamos lá, Eu que precisa vou muito dar da o sua take que opinião. vai acabar essa É história. isso, entendeu? Então, é um incentivo tecnológico, mas que, por outro lado, incentiva a comunidade, que incentiva a tecnologia e tal. Que é isso, cara? O Twitter é pra isso, o Instagram é pra e que outra no fim das coisa, o contas LinkedIn pra outra você só tá coisa. gerando conteúdo de graça, trabalhando de graça pra uma empresa roubar seus dados e E capitalizar em faturar cima, né? publicidade. E agora a empresa quer que a gente pague pra trabalhar $8 por mês isso. pra Ai, gente filha da trabalhar pra ele. puta. Ó, agora aquele momento que a gente agradece, mostra a capa do CD do Rick. Rick, Já nas melhores lojas. Acesse primeirocontato.b9.com.br. E agora vai cantar isso. Isso aí, agora Aí toca, né? Começa o primeiro seu novo episódio. single. Mas é isso, Rick, tem alguma coisa que você queira... Faça um convite Deixa, isso, pra é. nossa audiência Faz assim com a continuar mãozinha. ouvindo a temporada. Bem, tá lá, já disponível em todos os tocadores de podcasts. Não sei se todos, mas eu acho que sim, né? Ah, Nos nas principais, melhores né? do ramo. Nos melhores podcasts. Sim, certamente. Toda quarta-feira tem um episódio novo. Eu acho que vai ter episódio novo até final de julho, começo de agosto. Tem que fazer as continhas lá direitinho. Mas é isso. E eu acho que o bom também dessa temporada é que os episódios, eles até acontecem cronologicamente, mas se você quiser ouvir um episódio específico sem acompanhar todo o resto, você também consegue, sabe? Ele não depende tanto de eventos anteriores, assim. Mas tá lá, espero que... E Rick, quem eu quero quiser te ouvir seguir nas feedbacks. redes, quiser te seguir nas redes, qual o seu arroba? Ah, é verdade. Muito importante. No Twitter eu sou Rick Sampaio. Eu sempre reforço, porque é Rick, não é com CK no final, é com Q-U-E. Ah, Rick. É Rick de Henrique. De Henrique, Rick exatamente. Sampaio. Porque se eu falo que eu me chamo Rick, todo mundo acha que eu sou Ricardo. Rick Bonadio. Rick. Mas lá no Twitter eu sou Rick Sampaio, no Instagram Rick Sampaio também, no TikTok também. Olha aí. Tem alguma que eu sou só Sampaio Rick, porque eu não consegui. Eu não me lembro qual agora. Eu acho que é no YouTube. Mas é isso. Eu geralmente até coloco no Twitter algumas threadzinhas, algumas informações Tem mesmo. adicionais. É muito legal. Tô pensando em fazer uma sobre videotexto, porque, tipo, tem umas histórias muito loucas, assim. Eu descobri, por exemplo, que o videotexto, que é uma tecnologia original francesa, o filme... Esqueceram de Mim, sabe? Existe uma teoria de que, na verdade, ele é uma cópia de um filme francês, em que um garoto usa um Minitel, que é um videotexto francês original, e conversa com um criminoso que se passa por Papai Noel e invade a casa dele, alguma coisa assim. E daí a cena do Esqueceram de Mim, dos criminosos invadindo a casa do menino, é igualzinha à cena desse filme francês, que é sobre o videotexto, etc. E daí, enfim, fatos que eu vou colocar, tipo, curiosidades que eu vou colocar nessa thread. Que você vai ter se você me seguir no Twitter.
Muito bem. É Mas isso. eu acho que é meio que isso. Maravilhoso. Tô ficando com fome, tô falando, sabe, tipo, meio disparado, assim, o sabe? açúcar no Então, sangue. então vamos pro Qual é a Boa? Qual é a Boa? Qual é a Boa? Você, Bia, quer começar? Qual é a boa? Saia do Twitter. Eu quero. Isso, Então. É isso, né? Todo esse finalzinho eu só penso no Cris. Toda vez que. Como fala o Iago, ó, pessoal, o lixeiro do Twitter mandou eu deixar aqui pra vocês. Aí ele sempre traz uma coisa horrorosa do Twitter, assim. E aí o Cris. Ele nem precisa falar mais, porque ele já mora na nossa cabeça, falando assim: sai do Twitter. Sai do Twitter. É saudável. Fecha o Twitter. Se você fechar o Twitter, acabou o problema. Isso não existe. É A minha isso. pele. Olha aí, esse homem cheio de colágeno, porque ele não está mais no Twitter. Mas aí ele fica forçando o Mastodon. Aí o Merigo fala: eu nunca vou entrar no Mastodon. Deixa ficar lá. Aí eles ficam lá, enfim. Fala aí, Bia Firoto. Você qual é a Qual é a boa? Eu trouxe, tipo o Faustão, eu trouxe o Qual é a Boa pra mostrar no vídeo. Gente, ela Né? tirou, assim, tipo, Você uma bolsa viu? mágica. É assim. isso, da bolsa do Gato Agora Félix sim. que tá aqui. Esse é um livro chamado Irmãs da Revolução. É uma antologia de ficção especulativa feminista, publicado pela editora Mamãe Aleph, né? A Aleph, como eu disse no Instagram um dia, eu vou ter que comprar presente de Dia das Mães ano que vem, porque é uma mãe pra mim. Inclusive, a Aleph é citada no primeiro episódio. Não, no episódio 4 da primeira temporada, se eu não me engano. A Aleph Eu juro. ela começa- É o fundador da Aleph. Mano, Ele fazia livros de. Ele fazia livros É. de informática. tecnologia, de informática, olha só que delícia de ponte, né? Que aconteceu Né? aqui. Mano, esse livro, Nada assim, combinado. organização, é verdade. Organização de Anne Vandermeer e Jeff Vandermeer. Eu não tenho palavras. O que acontece? Eu tenho uma amiga, eu vou contar a história de por que esse livro veio parar na minha mão. Eu tenho uma amiga, Juliana, que trabalha na Aleph. E aí ela tava mandando vídeos nos stories dela na gráfica, fazendo a impressão, vendo a impressão sendo feita e tal. E aí eu vi só a capa, eu falei: show, me põe no mailing. Posso receber? Por favor, Ela é rapidinho. linda capa. Não é lindíssima? E aí eu recebi. ficar enquanto você Isso, fala, vocês podem ficar folheando Eu e acho fazendo que de joinha. Fazendo joinha. É isso. E perfeitamente, cara. Esse é um livro de antologia de contos, né? Então é uma junção, uma curadoria de vários contos de ficção especulativa Mais de feminista. 500 páginas, Olha aí. 30 contos. Pra você. Eu li o primeiro conto e eu fiquei. Eu não achei ele tão. Não me pegou tão bem. Aí eu falei: será que é meio sei lá e tal? Mas o que acontece é que, assim. Existe uma coisa nessa curadoria que é. Todo mundo vai gostar desses contos. Eu realmente acho que esse é um livro bom e consistente. Mas existe algo no sentimento de ser mulher diferente. Se você é uma mulher ou foi socializada a mulher em algum momento da sua vida, existem certos sentimentos que a gente carrega que são muito bem descritos nesse livro. E às vezes pode ser um pouco difícil de acessar, porque às vezes a gente tem que, pra viver na sociedade, você não pode ficar pensando o tempo inteiro em todo o machismo que tá acontecendo, fazendo esse recorte específico de machismo, mas tem várias outras coisas. Não dá pra ficar pensando o tempo inteiro, porque você não levanta da cama, né? Você vai morrer. Você vai ficar toda hora achando que, de fato, né? Toda hora, todas as coisas aparecem de um jeito injusto. Então, num primeiro momento, eu fiquei tipo: mas a gente vai lá? Posso ir lá? E fui lá. Então, essa é uma antologia da imaginação das mulheres, aonde a gente consegue ir. Então, tem um conto que fala sobre a história de uma mulher que foi proibida de falar. Porque tudo que ela fala provoca muitas pessoas. E aí é um conto que é tipo uma jornalista que tá contando, porque uma vez a cada X tempo um jornalista pode ir lá falar com essa mulher, mas é tudo muito perigoso. Ou então, cara, peraí, só me empresta aqui pra eu lembrar o título do conto. Eu tive um chilique de amor por causa desse conto. Chama-se As 5 Filhas da Gramaticista, de Eleanor Arnason. Puta que pariu, que conto lindíssimo, sabe? É um conto que usa as classificações das palavras que a gente tem. Então, essa gramaticista é uma mulher que, para cada filha, ela dá de presente os adjetivos, as preposições, os substantivos. E o que cada garota faz com esse tipo de presente na sua vida é um exercício
muito foda muito foda. A gente tá falando que tem que acabar muito foda nas resenhas, né? É um exercício mas quando você muito faz todo esse divertido. preâmbulo, eu acho que é válido. É um exercício Isso. muito divertido e complexo de imaginação. E, cara, pra ser bom assim, é só a mulher que tem que ter feito mesmo. Sabe? E aí, avisando também que existem muitas escritoras que são conhecidas. É isso que eu ia falar. Mas um dos grandes destaques é um conto da Octavia Butler. Então. Tem Octavia Butler, tem Ursula K. Le Guin. Isso, Olha. ela também. Então, assim, cara. Tem O quê? Só as um bravas. conto inédito de Aline Valek, a brasileira Aline Valek. Que é o último conto. A Mulher que Vestiu a Montanha. Mano, enfim. Esse não é um livro barato, eu sei disso, mas ele Mas vale comprando aqui pelo nosso link de caro. afiliado, você... Mano, primeiro que, por favor, entendeu? Nosso link de afiliado, você não paga nada a mais e ajuda o B9 e o Braincast Agora a gente vai ter que fazer isso, né? Nunca Ah. fez, mas vamos ter que fazer. Que vamos ter que fazer? Você quer me contar alguma coisa? Você gastou tudo em droga? O que aconteceu? Não, prometer botar o link de afiliado Entendi. agora vai ter. Agora vai ter que Além acontecer. de divulgar, Que pareceu no- isso, né? Tipo, agora a gente tem que divulgar porque eu gastei tudo em Gente, mas é bala de super chiclete. fácil, só botar o link, literalmente. Não, sim, É sim. isso. Mas é que é o menino que tem que fazer. Ele tá assim, ó, de coisa pra fazer uma... Como é que é o nome? Quando você tá fazendo muita coisa no trabalho? Está. Desvio de função. Não, Isso. desvio de função. Ele faz muito mais coisa do que ele precisava. Enfim, esse livro, ele é um livro muito... O gostoso de ser conto é que você não tem que ficar preso numa história completa, né? Ali o tempo inteiro. E falando... A gente falou bastante em pandemia agora no final. Eu sei que a pandemia deu uma quebrada um pouco Atenção. no jeito que a gente consegue... não só dar atenção, se concentrar pra ler um livro. Então, é gostoso que seja encontro, que aí você consegue ler, para um pouquinho, se quiser volta pra outro livro, depois volta pra esse. Mas, além de tudo, ele fez uma coisa que fazia tempo que não acontecia comigo, que é me deixar acessar esse lugar desses sentimentos super específicos que acontecem com pessoas que têm uma experiência de ser mulher numa sociedade, sem que eu me sinta mal ou pesarosa sobre isso, sabe? Que eu me sinta provocada a organizar meu ódio. É muito bom, é muito bom. Esse livro tem uma organização muito linda, a edição é belíssima. Irmãs da Revolução, da editora Aleph. Adquira. Tudo bem, ó. Ô, Aleph, diga nós aí. Aleph. Propaganda Ó. assim não tem em nenhum lugar, não. A gente, quem quer rir tem que fazer. É né? isso aí. Eu vou indicar rapidamente aqui que é um podcast famoso que já existe há bastante tempo, que é o Fall of Civilizations. Talvez até já tenha dado aqui no... Eu acho que já. Alguém Então, já eu pagou, acho que né? já. Só que assim, eu nunca consegui ouvir, porque são episódios longuíssimos, de 3 horas de duração, né? O meu inglês não aguenta tanto tempo assim. E outros episódios históricos, porque o podcast se dedica a contar histórias de civilizações que desapareceram ao longo dos séculos, dos milênios. Não dos millennials, dos milênios. Os millennials. E então eu sempre quis muito consumir, mas não conseguia. Só que eu descobri faz pouco tempo, agora até falei quando estava lendo as coisas da Babilônia e tal, que por conta dos assinantes do Patreon do Fall of Civilizations, ele transformou todos os episódios de podcasts em documentários em vídeo. Então é o mesmo áudio, só que ele é o Ilustrado. Paul- Você tá indo contra o podcast, é Do isso? contra o podcast. Na frente Contra o do podcast. seu próprio público. Só que vou chegar lá, calma aí. Que assim, já seria. Ele daria pra fazer isso que eu gostei muito, sem ser com imagens, só com um vídeo lá. Que é botar legendas em português. Só que assim, ele ilustrou tudo com imagem. Não sei de onde, se ele filmou. É o Paul Cooper, né? Que é o criador do podcast. Se ele filmou, o que ele fez, se é tudo banco de imagem. Mas é tudo... Ele vai contando e vai aparecendo imagens dos locais reais. Tem as imagens de drones. Mas não são civilizações que, Ele voltou no tempo, que cara. desapareceram? Então, pois é, ele mas foi lá na civilização. ele foi nos lugares que existem Nas ruínas Você que não existem voltou no hoje. tempo também, pra ver? Você não- é tecnologia, inteligência artificial, Rick. Tá aí, ó. Chat GPT. Chat GPT. Então, ele foi lá nos locais, então ele vai falar das ruínas, ele mostra as ruínas, tem tudo. Então, são 3 horas com as imagens. Eu não sei como que isso foi feito, se foi filmado, mas tem as legendas em português. Então, estou consumindo loucamente. Não são todos os episódios que estão nesse formato, mas tem muitos deles, tem, sei lá, mais de 10 episódios assim. Então, tem episódio, eu falei da Babilônia, tem episódio de Roma, colapso da Idade do Bronze, dos Maias, dos Vikings, Ilha de Você sabe- Páscoa. Eu sei que você se empolgou com o canal, porque todos os videozinhos estão só um pouquinho assistido, que aí eles, meu Deus,
Meu Deus, isso aí. indo em cada vídeo. Então, é isso. Procura no YouTube Fall of Civilizations. Foda. E assista lá, porque... Ou se você for o brabo do inglês, a braba do inglês, escuta só no áudio também, que funciona, tá? Fall of Civilizations. Rick, você? Ai, sério, gente. Quer que vá o Cris pra você Cara, pensar? você leu tanta coisa aí, livros, sites. Pode ser relacionado ao tema. Será? Você não tá com... Da última vez que você veio, você indicou aquela série que tinha a ver com a primeira temporada do Primeiro Contato? Que Stranger Things. Catfire? Isso, essa daí. Foi? Foi. Nossa, você lembra? Eu não Lembro, porque depois que você Memória- recomendou... Eu muito vi ruim. hoje de manhã o episódio. Não, porque era uma série que eu ouvi falar, legal, um dia. Aí quando você recomendou, eu comecei a assistir por conta É dessa... maravilhosa, eu amo. E tem bem o espírito, né, do... Tô tentando puxar o... Nada. Nada, O mundo vazio. está... Não, assim, eu li muita coisa pra produzir essa temporada, né? Livros mesmo brasileiros. Atualmente eu tô lendo um livro chamado How the Internet Became Straight. Que ele fala sobre justamente como a internet, sabe, meio que... deixou de ser um espaço de diversidade, comunidade, no sentido de, tipo, de baixo para cima, e como o Google, na sua maneira de categorizar e padronizar Os as sites coisas. legais que ela falou, entrar na busca e hoje botar sites legais, não vai ter um site legal, vai ter um site que tá otimizado pro Google pra pegar a palavra site legal. Exatamente. Ou mesmo se você procurar por pornografia, ou mesmo se você usar um termo específico de pornografia, ele vai te dar uma visão heteronormativa, masculina, etc. Ou seja, tipo, replicando modelos da sociedade, né? Mas enfim, esse livro, por exemplo, é interessante, o How Internet Became Straight. Mas tem um livro que ele é brasileiro e ele me ajudou muito na minha pesquisa. Não acho que é uma leitura muito fácil, é uma leitura meio técnica, às vezes até, assim, meio jornalística, mas é interessante. Ele se chama Pássaros Voam em Bandos. Eu não me lembro o nome da autora, só acho que são duas autoras, inclusive. Ou a diretoria vai... Dá uma vai pesquisadinha, falar por aqui. gentileza. E ele foi publicado de graça, inclusive, eu acho que pela FAPESP até, porque é um livro que conta a história da internet no Brasil, assim, do ponto de vista dos pesquisadores brasileiros. E é um pouco diferente do que eu tô fazendo, porque as autoras, elas vão mais para esse lado acadêmico, dos pesquisadores. É bem jornalistão, assim, sabe? É bem uma pesquisa bem séria, assim. Eu vou mais pelo lado das histórias, das comunidades, das pessoas, de como chega no espaço doméstico. Mas quem tem esse interesse de saber a história, assim, tipo, crua, nua e crua, sabe? Ele é um livro muito bom. Pássaros Voam em Bando, da editora Anide, é da Márcia Demenchuk Isso. e do Percival Henriques. Tá, Percival Henriques. Ah, campeão legal. Viu? Eu acho que é um livro muito bom, assim, pra quem... Especialmente quem quer usar de referência em pesquisa. Como a grande rede foi construída. É bem bom. Muito bem. Finaliza aí, Cris. Você sabe que aqui no Qual é a Boa? E nas indústrias 9 como um todo, a gente preza por construir pontes. Lógico. Né? A gente traz os dois lados. Né? Então, se eu sou o cara que trouxe ao Brasil o conceito de Sapiens e de Yuval Harari, Isso, lógico. roubando a ideia de Ana Freitas, Vendendo muito livro. vendendo muito livro. Tá na moda agora, eu comentei na última vez que estive aqui nesse estúdio, que tá na moda agora falar mal de Yuval Harari, porque não é bem assim e tal. Eu tô lendo um livro, eu vou ficar muito tempo lendo esse livro, que ele tem tipo mais 1000 páginas, mas tudo bem, porque eu estou lendo no e-book. Então, peso é um conceito que não existe para mim. É um livro basicamente escrito para refutar o início do Sapiens, onde e outros livros também, e outros pensadores. Refutado, Mas né? Ele joga... Ele literalmente cita o Sapiens e cita o Yuval Harari, aquela parte que fala, antigamente éramos todos caçadores-coletores, e aí chegou a agricultura e acabou a paz, não sei o que lá. Que é o livro O Despertar de Tudo, do David Graeber e do David Wengrow. David Graeber foi um antropólogo inglês, morreu de Covid. Nossa! Escreveu, por exemplo, Bullshit Jobs, aquele artigo que depois virou livro, que abalou o mundo, e outros livros, que é um antropólogo um pouco mais pop.
Nem tanto, porque ele escreve livros de 1000 páginas. Sim. Mas ele vai revisitar esses conceitos, de onde vem. Ah, puta, era o Rousseau, mas o Rousseau não estava falando literalmente e tal. Então ele dá uma base muito legal, mas não é uma leitura super técnica e maçante, tá? Um livro gostosinho de ler, mas fico alerta, tem 1000 páginas de duração, então vai lendo com outra coisa, vai. Uma hora volta. você vai chegar lá. Uma hora você chega lá e vai alternando, mas é legal. E assim, o que ele refuta do Sapiens faz muito sentido, inclusive com uma das críticas que ele faz ao Yuval é que assim, cara, o cara não foi na arqueologia, não foi na antropologia, não foi nada, ele só chegou àquela conclusão e tem e meio que spoiler é assim, surpreendendo um total de 0 pessoas, o planeta é grande demais para ter uma história no planeta inteiro. Então você tem casos que teve, tem casos que não teve, tem isso e tal. E dali ele vai, ele não gasta 1000 páginas só para falar disso, mas ele conta meio da formação da civilização e até coisas do tipo, ele vai pegar os povos originários da América do Norte e o contato que os europeus tiveram com esses povos e como a galera da América do Norte zoava os europeus. Como assim? Você tem um rei, você é idiota, você segue, não sei o quê. E que isso virou moda na Europa, cartas de... sei lá, francês fulano de tal sentou para conversar com o chefe da tribo, sei lá, Apache, não sei o quê. Então era uma literatura muito popular ali naquela época, sei lá, 1700, 1800. E como isso acabou influenciando o pensamento iluminista na Europa e em toda essa formação de sociedade, até de democracia que a gente tem, mas que ao mesmo tempo esses europeus falavam assim, não, mas eles são um povo muito primitivo, o sonho deles é ser que nem a gente. Então ele pelo menos nas primeiras 3 páginas, não, brincadeira. Nas primeiras do 300 que eu consegui, até onde eu cheguei no livro é isso. Mas é um livro bem legal, O Despertar de Tudo, David Graeber e David Wengrow. Muito bem. Outra coisa. Que a última vez que eu vim aqui, nem foi aqui, eu não dou qual é a boa aqui há um tempasso. Meu último qual é a boa foi convidando ao vivo o Carlos Merigo para ir no Boa Noite Internet para entrevistar. Fui lá. Quem não viu... Boa Noite Internet voltou, está no ar. Beijo. E venho aqui contar em primeira mão que é o episódio mais ouvido dessa temporada até agora. Lógico. Falou que eu tava lá em vídeo. Acabou. Não, e aí vou te dizer. Explodiu. O episódio não era o mais ouvido. É hit. Aí saiu o vídeo. Acabou. Aí é que nem quando a gente ouvia, quando começou a fazer Braincast em vídeo. Pô, agora, parabéns, hein? É isso, vocês estão fazendo vídeo. Futuro. Agora chegou lá. Muito bom. Vou ouvir lá. Então é isso. Momento Faustão. Escute Boa Noite Internet, me assista lá. E depois veja os outros episódios. Saiu com o PH Santos, né, essa semana. Sim. Teve o com PH Santos que contou que ele usava a internet, ele ia pra faculdade, acho que é Federal do Ceará, e no caminho ele ia anotando placas de carro para quando ele chegasse lá, uma das únicas coisas que ele sabia acessar, que ele tinha acesso, era consultar se aquela placa tinha multa. Eu falei assim, cara, era isso diversão. Que você fazia? Ele, cara, era o que tinha pra fazer. Eu queria usar a internet. Se ocupava, né? Muito bem. Bia, você tem momento Faustão? Eu tenho momentos Faustões, que fazia tempo que eu não fazia momento Faustão. O primeiro foi, estávamos eu e Ana Freitas curtindo a noite, né? A gente foi dar um rolê. Esse tipo de pessoa. Curte a noite. Eu diria que eu sou uma mulher de hábitos noturnos, sabe? Tem nem vergonha. Deu? Imagina, que isso. Enfim, e aí a Ana me levou pra um lugar que é um bar na Barra Funda, que é de um cara chamado Gordoboy. Que eu não conhecia, mas é divertidíssimo. E ele é um rapaz que ele fica sem camisa, com um avental de cozinha preto e 2 Maria Chiquinhas, assim. E ele fica, tipo, no meio da galera. E aí ele, às vezes, pega umas pessoas e ele serve drinks. Gordo boy. E ele é gordo boy e o lugar é dele. Mano, é maravilhoso. E aí a gente tava lá... Ou seja, o momento Faustão com Qual é a Boa. Com Qual é a Boa. É um lugar muito legal. Mas, enfim, a gente tava lá. E aí, a Raquel Mateus e a Cíntia Saloyan olharam para os olhos de Ana Freitas e falaram... Momento Faustão. Aí. Né? É assim que e funciona. aí, elas viram a gente lá, eu já num estado um pouco complicado, né? Mas a gente, enfim, tá lá pelo fã mesmo. Depois, em algumas semanas depois, eu estava no nosso bar, o Bar do Julião,
com 2 pessoas que pediram o Momento Faustão, que já ganharam o Momento Faustão aqui uma vez, eu acho. Mas nunca é demais. Marina Mels, que Cristiano Dias conhece muito bem. Semana que vem, tamo lá. E Malu Lang também. As duas a gente ficou Tamo lá. conversando, resolvendo o mundo, né? Salvando o mundo, resolvendo vida. Passamos um tempão lá. No Bar do Julião, que é outro cara boa, né? Nosso barzinho amado do coração. Divulga muito pra... Tá bom. Então, pessoal, não vai muito não, tá? Terceiro e último, aconteceu esse final de semana. Estive em BH, nesse final de semana, passando tempo com os meus amigos queridos. Fala né? como lá em BH. O pessoal, será que vai ficar chateado? Vai. Tadinhos, mas eles são tão... Cara, o melhor sotaque de todos os tempos. Eu não consigo imitar muito bem, mas o que acontece... Entendi, só agora. Você vê como se fala lá em BH. As pessoas não conhecem essa história. Eu acho que eu nunca contei no Braincast. Em outros momentos. No secreto, você conta. No secreto, ótima ideia. Assine pra descobrir que piada interna é essa. Vocês são ótimos de marketing. Você viu? Parabéns. É por isso que a gente tá milionário. É isso aí. E aí eu fui numa festa, meu amigo Belu falou, assim que ele soube que eu estaria em Belo Horizonte, ele falou: compra essa festa aqui, que chama-se Alta Fidelidade, no Mercado do Cruzeiro, também conhecido como Distrital, em Belo Horizonte. E aí eu tava lá, mais uma vez, numa situação Estriquinada. vulnerável. Eu vou pôr assim, Pra lá né? de mental. Pra lá de vulnerável, pra lá de mental. E aí eu escuto uma discussão assim: não, mas é ela sim. Não, é assim. E aí uma garota se estica e fala: Momento Faustão? Né? Esse com uma interrogação, porque não tinha certeza se era eu. Porque o que essa menina, que eu sei que é de São Paulo, está fazendo enfiada aqui nesse lugar. E aí eu olhei e falei: ela... Se a pessoa fizer assim, você tá louca, ela... Isso, não, deixa pra lá. E aí, na hora, ela falou assim: viu, eu falei que era ela! Nossa, o que você tá fazendo aqui? Daniel Loureiro e Ana Brandão me reconheceram ali no Distrital, esperando pra... meus amigos terminarem de fumar pra gente voltar lá pra dentro, né? Que era essa situação que eu tava. Me reconheceram, falaram que ouvem o Braincast, que adoram a gente. Muito obrigada pelo carinho. É sempre muito divertido encontrar vocês por aí. E sempre quem me encontra, tem uma coisa que acontece comigo, né? Que eu dropo um item. Que eu tenho os adesivos do Braincast. Um lootzinho. Um loot. Eu sempre ando com o meu adesivinho do Braincast, porque aí quem me encontra pede Momento Faustão também leva um adesivinho pra casa. Inclusive, o último eu dei aqui pra esse casal de BH e o Merigo já me deu mais hoje. Então eu estou As máquinas estão abastecida. produzindo muitos. É isso. Você tem também, Cris? Tem o Momento Faustão aqui, o Henri Michel Bizet, que eu devo ter Não, assassinado. tudo. Henri, Henri né? Michel Bizet? Isso. Ele Maravilhoso. pediu para ele pronunciar seu próprio nome. Anotei, devo ter falado errado aqui. Já peço desculpas a toda a comunidade francesa, belga, suíça e afins. Da região. A Silvia Nazaré, a Beatriz Faes. Xará. E aí, foi bom a Bia falar, porque muita gente pede Momento Faustão virtual, né? Manda no chat, manda no direct, isso aqui. E eu reitero mais uma vez que o Momento Faustão é em pessoa. Isso. Mas O Merigo vai pegar você. A Paula Rick, sai do Lagoeiro, estúdio. Eu sou garantista aqui. a Paula Lagoeiro, ela jogou nas 4 linhas da Constituição, Tá bom. porque ela pediu um Momento Faustão para o Harley Muniz pessoalmente. Então tá valendo, tá autorizado. Eu gosto. Não, porque o Momento Faustão, ele é esse Olha. caso que a Bia falou de um Vai momento subir pra esse de teste, aproximação, de contato pessoal, Entendi. de puxar o papo. Então tá valendo. A pessoa tal pediu E ela abriu mão do Você, próprio Momento Faustão. Qual que é a Aí, legislação vamos ter sobre que- isso? Isso aí vamos ter que julgar em... lá, trânsito em julgado. Isso aí. Tá ótimo. TF4. Fala os nomes aí. Tá bom. Tá, Réu então é isso. primário, Esses foram não meus sei. Momentos Faustões. Muito bem. Muito Então bom. é isso. Esse foi o Braincast 502. Gravamos aqui nos estúdios Voz. Foi rapidinho. Né? Isso. rapidinho. Estúdios Voz. O melhor Gravamos do aqui Brasil. nos estúdios Voz, o Braincast 502. Se quiser gravar o seu podcast aqui também, procure aí no Google. Viver as luminárias Estúdios de Vamos botar o link. Mac. Isso aí, Apple, luminárias. A Apple. galera perguntou no último que a gente falou: o que é isso pendurado nas luminárias? Isso é o futuro, a tecnologia, cara. Os Macs É isso. pendurados. Então é isso. Gente, obrigado, viu? Beijo. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau.